Este vídeo descreve cenas de violência e outros assuntos delicados. Recomenda-se cautela e discrição ao assistir. Também pode conter temas e imagens inadequadas para pessoas sensíveis. Se você está sofrendo algum tipo de violência ou lidando com pensamentos violentos, procure ajuda especializada. Ajude o Tribunal Brasil. Curta, comente e se inscreva no canal. No dia 30 de novembro de 2019, durante um encontro regado a muitas drogas e bebidas, alguns jovens mataram o professor Ronaldo Pescador de 40 anos. Este é o julgamento de Joey, Gabriela, Marcelo e Guilherme, acusados de serem os autores do crime. Além deles, houve ainda a participação de uma menor de idade. Ronaldo foi torturado com socos, chutes, golpes de estrangulamento, conhecido como mata-leão, e por fim, golpeado várias vezes com um martelo. O corpo do professor foi encontrado no banco traseiro do seu próprio carro, enrolado em um tapete, amarrado com fios elétricos e com uma peça íntima feminina dentro da boca. Qual foi o motivo deste crime? Aparentemente, nem mesmo os acusados sabem ao certo a resposta. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? O nome completo do senhor qualquer? Ângelo Miguel, Ângelo Miguel Estocheiro Hebers, é isso? estoqueiro. Estoqueiro. Hebers. Tá, perfeito. Ângelo, em relação aos acusados aqui, o Guilherme, o Joey, o Marcelo e a Gabriela Ferraz, no caso, né? Uhum. O senhor conhece as pessoas? Conheço, Tá, tem parentesco com alguma delas? tenho, com a Gabriela. Com a Gabriela? Qual que é o parentesco? Primo? Primo? Uhum. Tá ótimo. O senhor vai ser ouvido como testemunho, por isso presta aqui o compromisso legal de dizer a verdade. Sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? Ok. Tá, em relação aqui à presença deles em plenário, alguma ressalva para o senhor, sem problemas? Não, não tem problema. Sem problemas, tá. Quem conversa com o senhor a partir de agora é o doutor Marcelo, ele é promotor de justiça, tem a palavra, tá? Obrigado. Só me localizar aqui. Boa tarde. Bom Boa dia. tarde, não, bom dia, né? Ângelo Miguel. Ângelo, é a respeito da morte do senhor Ronaldo Pescador, a qual ocorreu entre 30 de novembro de 2019, e esta morte teria sido ocasionada numa residência, ou no interior de uma residência, localizada na Rua dos Pioneiros, bloco A1, número 14, Alto Boqueirão. Sabe do que nós estamos tratando? Sim, senhor. Perfeito. O senhor mencionou que vem a ser parente de uma das acusadas, no caso da Gabriela. É isso? Isso. Tá. Ângelo, vamos tentar entender aí. Esta residência, né? Esta casa ali, de quem era essa casa? Minha avó. Da sua avó. Minha avó. Como é o nome da sua avó? Maridalva. 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 E o senhor poderia explicar, a sua avó morava ali também? Minha avó não se encontra mais aqui. Ela faleceu? Faleceu em 2015. Mas na época dos fatos, em 2019, ela já era falecida. Sim, senhor. E quem ficou responsável pela casa? O responsável pela casa é... minha prima morava lá, mas não tinha responsável. Não tinha responsável? Não, tinha. mas quem morava naquela casa era a sua avó. Mas depois de um tempo ela ficou largada a casa. Ficou abandonada. Foi alugado um tempo, depois, através por causa das contas, não paga, daí foi gerando mais conta e minha prima foi morar lá, daí... Sua prima foi morar lá. No Uhum. caso, a sua prima Gabriela. Uhum. Tá. A Gabriela, o senhor lembra que época que ela foi morar lá? Não lembro. Não lembro. Mas era nessa... Vamos colocar aqui em 2019. Sim, senhor. Na data do fato, 30 de novembro de 2019. Há quanto tempo ela já estava morando ali? Não fazia muito tempo, não. Não fazia? Não fazia. Ela ficava intermediária, ficava em uma cidade, vai para outra, ficava assim, entendeu? Certo. Mas ali tinha chave, tinha luz, tinha água. Tinha. Quem que fazia o pagamento dessa? Não, mas não é certinho, é no gato daí. Era alugado? No gato. Mas alugado para a Gabriela. Não é alugado para ela, é alugado para outro inquilino, daí não tem nada a ver com a situação, isso daí é antes daí. Veja só, Ângelo, essa casa era uma casa, só essa casa, ou tinha alguma outra casa vinculada a ela? Tem a casa do lado aqui daí. A casa ao lado. Quem mora a casa ao A lado? casa do lado eu. Você. Sim, senhor. E você morava sozinha na casa ao lado? Sim. Você sozinho na casa ao lado? Sim, senhor. Que também era da sua avó essa casa ou não? É uma grande história essa casa. É uma grande história. Pode contar. Minha mãe foi, no caso, quando ela era criança, pelo que eu soube, ela foi estrupada ali, daí disse
o homem sumiu, daí a gente cuida da casa faz tempo, entendeu? Daí, no caso, eu uso o capião, certo? Certo. Então, os senhores se apropriaram daquela casa. Certo. E a casa ao lado que seria da sua avó. Isso. Tá. Bom, a Gabriela, o senhor disse que ficava, não ficava, às vezes ia. O senhor, como o senhor sempre morou do lado, o senhor nunca se mudou daquele endereço. Eu já viajei já. Tá. Já viajei. E alguma vez o senhor deixou as chaves da sua casa para alguém cuidar ou não? Não. Não. E a Gabriela? O que tem, Gabriel? Não, ela deixava a chave com alguém ou não? Ou o senhor? Daí eu não sei te dizer. Não sabe? Não sei. Nós temos alguma informação no processo aqui que, vez ou outra, o senhor deixava essa chave em algum local para que alguém pegasse e utilizasse daquele imóvel? Não. Não, isso nunca aconteceu. Não. E a Gabriela deixava outras pessoas usarem aquele imóvel? Naquele dia tinha bastante gente, né? Não, eu não estou falando daquele dia, ainda não chegamos no dia. Eu preciso saber como é que era o dia a dia, a convivência das pessoas Certo. naquele imóvel. Uhum. O senhor está me dizendo que a responsável pelaquele imóvel era a Gabriela, Uhum. né? Então eu quero saber com quem ela vivia, quem arcava com as contas daquela casa, como é que era o dia a dia daquela casa. Meu tio também ia pra lá também. Seu tio? Uhum. Como é o nome do seu tio? É o Eric. Eric Estoqueiro. Isso. O que ele faz da vida? Ele trabalha? Estoqueiro. E o que ele fazia lá? Ele morava lá também? Não morava. Ele fica na casa das mulheradas, né? Na casa da mulherada. O senhor tem que falar um pouquinho mais. Na casa da mulherada. Na casa da mulherada. É. Entendi. Ele tem algum vício? Já foi preso? Que eu saiba, não. Ele bebe bastante. Bebe bastante. Uhum. E ali, nós temos as informações aqui do processo de que aquele local onde a Gabriela morava, ao lado da sua casa, era utilizado frequentemente para uso de substância entorpecente, reuniões para bebida alcoólica. Isso daí eu não sei dizer pro senhor, porque nessa época eu trabalhava com a fruta, fazia ceasa, chegava tarde do serviço e acordava cedo. Certo. Mas tinha bastante gente no local, sim. Dessas pessoas que são acusadas, além da Gabriela, que é sua prima, né? Sim, senhor. Quem mais o senhor conhece? Conheço o Joey, o Marcelo. Conhece o Joey, o Marcelo. Quem mais? Só? Só. O Guilherme o senhor não conhece. Nunca viu o Guilherme. Já vi, já. Ah, já viu. Não tinha amizade com ele, mas o conhecia ainda Conhecia que de de vista. Da região. Tá. O senhor conhecia o Joey da onde? Hã? O Joey, Ele é amigo do Wallace, né, meu? amigo do Não, Wallace. ele é irmão do Wallace. Irmão do Wallace. Isso. Quem vem a ser o Wallace? O Wallace é meu amigo. Eu conheci ele desde os meus 14 anos. O Wallace é seu amigo. Sim. Então o senhor é mais amigo do Wallace, né? Que vem a ser irmão Eu conheci do Joey. o Joey através do Wallace. Tá. E o Marcelo? É da região, que a gente faz. Ele mora numa associação, a família dele mora lá. A gente fazia algumas festas lá, daí, através disso. Tá. Então, praticamente conheci o Marcelo ali da vila do pai, é isso? Isso. Tá certo. Vamos falar agora do dia, da data dos fatos, né? A informação que nós temos é que antes deles irem para aquela casa, estava havendo uma festa rave numa chácara lá perto do zoológico. O senhor sabe disso? Sim. O senhor teria ido nessa rave também? Sim. Tá. Nesta festa rave, Ângelo, o senhor lembra com quem o senhor foi? Lembro com o Wallace e com o Joey? O senhor foi com o Wallace e com o Joey. Certo. Foram de carro, de Uber, a pé? De a pé mesmo, era perto. Era perto. Aham, da casa dele. Foram a pé. Era perto da casa de quem? Do Wallace. Do Wallace. Então o senhor teria ido até a casa deles e dali foram até a rave. A revista. Quem mais estava na rave que o senhor sabe dizer que depois da rave foram para a casa da Gabriela? Tinha bastante gente lá, mas foi quase de um após, assim. Um after, né? Isso. Uhum. Daí foi bastante gente. Foi bastante gente. Foi. Então, o senhor foi também na casa? Eu fui, fiquei até um certo horário e depois eu fui pra minha casa, daí. Tá. Bom, lá na rave, o senhor lembra mais ou menos que horário o senhor chegou?
Da rave? É. Na casa? Não, lá na festa da Rei. Que horas Aham. mais ou menos o senhor, o Ah, Wallace? uma faixa de 11 horas da 11 horas. noite. E o senhor lembra a hora que o senhor saiu? Lembro, era umas 7 e pouco da manhã. 7 e pouco. Ou É, seja, 6 horas. passaram a noite na festa. Sim, sim. Tá. Quando chegaram lá na casa, como é que o senhor veio para casa? Eu vim de carro, fui de carro. Não, o senhor foi de carro até a casa do Wallace, Não, eu não foi de pé, daí pra voltar eu fui de carro. voltou de carro. Sim, senhor. Carro de quem? O carro do Niquinho. Carro do Niquinho. Aham. Quem que é o Niquinho? Niquinho eu não conheço, só entrei no carro e fui. O senhor entrou no carro. Neste carro do Niquinho, o Niquinho dirigia. Uhum. Quem mais estava dentro do carro? Tava o Wallace e a... Acho que aquela outra menina, a Gabriela França. A Gabriela França. Isso, e tinha mais 2 meninos que eu não conhecia. Mais 2 meninos que o senhor não conhecia. E o senhor? Então estava o senhor, o Niquinho, o Wallace, 2 meninos e a menina Gabriela. Tá. Lembra que carro era esse? Um Fiesta. Um Fiesta. E de lá saíram para vir para a casa da Gabriela ou para vir na sua casa? Na casa da minha avó. Na casa da sua avó, que Isso. é a casa da Gabriela, Isso. né? Quem que deu a ideia de ir para lá? Ah, todo mundo se reuniu lá de repente. Tá. Mas a Gabriela, que estava lá na festa rave também ou não? Ela não tava. A Gabriela não estava na festa Não. rave. O Joe estava O na Joe festa rave. estava. Tá. Como é que surgiu a ideia de irem para aquela casa? Ah, isso daí eu não sei te dizer. Não. Quem que deu a ideia? Foi o senhor? Não, Não. senhora. Mas todos sabiam que poderiam ir naquela casa? Não sei te dizer. Mas como não sabe dizer? Ué. Como é que... Tem que ter uma combinação. Ó, vamos lá, porque fomos convidados a ir lá. Como é que você vai chegar numa casa sem convite? É, mas foi de repente, tinha muita gente. Pois é, ainda mais por isso. Não fui eu que convidei. No senhor, bom, chegaram lá, ó, só nesse carro aqui tem 6, 7 pessoas. Sim, senhor. Quantas outras pessoas chegaram lá com vocês na casa? Mas eu não consigo me lembrar, mas tinha em torno de 9 pessoas na casa. Quando chegaram, dentro da casa já tinha mais umas 9 pessoas? Não foi chegando a Foi festa. chegando. É isso. Tá. Quando o senhor chegou na casa, quem estava lá? A Gabriela estava na casa? Tava. Quem mais? Quando eu cheguei lá de manhã cedo, tinha bastante gente na garagem lá. Sim. A Gabriela estava lá, que era a dona da casa. Sim. Quem mais estava? Quando o senhor chegou? Tava o Wallace também, O Wallace. de manhã cedo. Veja só, o senhor foi com o Wallace. Sim. O Wallace voltou com o senhor. Uhum. Tá. Eu estou perguntando quando o senhor chegou, quem já estava lá. Não tinha ninguém lá ainda no momento. Eu não consigo lembrar, já faz muito tempo isso já. Tá. O que a Gabriela fazia às 7 horas da manhã? Estava esperando vocês? Não sei. Estava escutando música, estava bebendo? Devia estar curtindo a noite, sei Não lá. é devia estar, estou perguntando. Então, mas eu não sei como que eu posso te responder O uma senhor coisa que eu estava não bêbado sei. nesse dia? Eu tava, O senhor tinha usado droga eu nesse usei dia? esse Todo mundo estava igual ao senhor? Tava, Não sabia o que fazia? Não sei, eu não lembro. Dentre essas 9 pessoas que estavam lá, Gabriela, Wallace, o senhor Ângelo, Marcelo estava lá? Marcelo? Hã? O Marcelo estava Eu lá? não lembro, tinha muita gente, senhor. O Guilherme estava lá? O Guilherme eu também não lembro, tinha muita gente. A Gabriela França estava lá? Ela chegou comigo no carro. Uhum. Ficou lá. Ficou? Acho que sim, O não Wallace lembro. estava lá. O Niquinho participou da festa? Não participou. Ele só pegou eu no carro, só. Tá. Aqueles 2 meninos que estavam no carro Eu foram não pra festa? conheço. Não conheço. Conhece uma pessoa de nome Gustavo? Gustavo? Estava lá? Conhece? Tava. Gustavo. Mais algum nome que o senhor se lembra que estava lá? Não, senhor.
O Joey. O Joey estava lá? Ele chegou logo em seguida. O Joey chegou em seguida. É. Chegou de carro, a pé? De carro. Que carro que era? O carro da vítima. O carro da vítima. Isso. O Joey chegou com a vítima. O senhor conhecia a vítima? Não, senhor. Que é o Ronaldo Pescador? Não, senhor. Não, senhor. Certo. Então, a vítima, quando chegou lá, essas 9 pessoas, 10 pessoas, estavam todos na festa ali. Eu não lembro. Já faz muito tempo. Tá. E o que aconteceu quando o Joey chegou com a vítima? O que aconteceu? Ele apresentou... Ficaram normal, um monte de gente na garagem ficou. Tá. Bebendo, conversando, tava tudo tranquilo. Perfeito. O senhor tinha conhecimento que essa vítima era professor? Não tenho nenhum conhecimento dela. Não sabia nem o nome. Tá. E aí, o que aconteceu? Logo em seguida? Não sei, estou perguntando pro senhor. Vocês estavam lá bebendo, estava tudo tranquilo. Uhum. E o que aconteceu? Aconteceu isso, daí foi indo, daí acabou a bebida, daí eu fui buscar a bebida, daí eu voltei para casa e fiquei em casa, na minha casa. A sua casa é do lado? Do lado. Tá. E aí, não escutou nada? Eu fiquei dormindo. Ficou dormindo. E o que aconteceu? Que o senhor soube que aconteceu, então? Daí logo em seguida o Gustavo Santos foi me acordar, falar. Gustavo foi lhe acordar? Foi me acordar, falar o que estava acontecendo. O que o Gustavo lhe acordou e contou o quê? Contou que estavam querendo matar o homem. Estavam querendo matar o homem. Quem estava querendo matar? Eu não sei, eu não estava lá na casa na hora. E aí, o Gustavo foi, ele acordou, dizendo que estavam querendo matar o homem. E aí? O senhor foi atender? O senhor ligou para a polícia? Não fiz nada, eu estava deitado dormindo. Mataram o homem? Estou perguntando para o senhor. Infelizmente, né? Sim, mataram. Por que mataram? Eu não sei. Não sei te dizer. Não sabe. Quando que o senhor ficou sabendo que ele tinha morrido? Fiquei sabendo depois de uns 4 dias, 3 dias. 3 dias depois? Eu não lembro, já faz muito tempo já isso. Já. Alguém contou para o senhor? Hã? Alguém contou? Se espalhou a notícia, né? Espalhou a notícia. Certo. Mas durante esses 3 dias, né? O senhor foi acordado dizendo que estavam matando um homem na casa da sua avó, onde mora a sua prima. O senhor, no dia seguinte, não foi perguntar para Gabriela, olha, o que não aconteceu? Tinha ninguém na casa. Eles não ficaram naquela casa tinha mais? Tá. Conversou depois, quando com a sua prima? Hã? Quando que você conversou com a sua prima? Eu não me lembro, mas eu conversei com ela. Conversou? Conversei. E ela contou o que teria acontecido? Não cheguei a perguntar essa ocasião. Uhum. Quando o senhor foi ouvido na polícia, o senhor teria dito que soube que a vítima Ronaldo Pescador tinha morrido, respondeu que sua prima lhe contou. Uhum. Olha, é isso? Eu não consigo lembrar, senhor. Não, mas na época o senhor contou isso. Foi a sua prima que lhe contou? Eu não consigo lembrar, faz muito tempo. E naquela época o senhor teria dito que o seu tio Eric havia deixado o Marcelo responsável pelo barraco. Confirma isso? Não sabe dizer isso, mas... O senhor tem algum problema mental ou não? Não, mas eu fumo maconha. Fumou antes de vir hoje? Não, senhor. Já foi preso por isso? Não. Só em TC, só. Então, quando mataram o professor Ronaldo Pescador, o senhor estava na casa ao lado? Sim, senhor.
o Gustavo, né, no caso, chegou contando que estão querendo matar o homem, ele falou se estavam batendo nele, se estavam torturando ele? Não especificou. Não especificou. Ele chegou a mencionar para o senhor, pelo menos, o nome de quem estaria querendo matar ou Não. quem estava batendo na vítima? Não, senhor. Quem é o Gustavo? O senhor poderia nos contar assim, o Gustavo é tal pessoa, trabalha em tal lugar? Eu conheço o Gustavo através da torcida organizada. Do qual? Do Atlético? Do Atlético, Do isso. Atlético. Mas ele mora ali na eu conheço vila? porque ele teve uma ocasião que ele tomou um tiro uma vez aqui no Gogó. Aqui daí. Aham. Daí ele pegou e... Quem que deu o tiro nele? Não sei te dizer. Uhum. E atualmente ele está onde, esse Gustavo? Não sei também, eu não mantenho contato. Não mantém contato Nunca com fui de manter contato. ele? Certo. O senhor, depois do fato, chegou a entrar na casa lá ou não? Depois de dias. Depois de uns dias. Chegou a ver se lá tinha marcas de sangue, alguma coisa desse sentido? Não. Acompanhou o trabalho da polícia na casa ou não? Não. Conversou com algum dos acusados depois do fato, seja com o Joey, com o Marcelo, com o Guilherme? Conversou com Conversei com o Joey. Conversou com o Joey. A gente mantinha serviço, né, no dia a dia. Ah, tá. Vocês trabalhavam... Então ele foi trabalhar no dia seguinte, ou dias depois, o Joey Eu continuou... não consigo me lembrar certinho. Tá, mas eu lembro de gente ter encontrado ele com o João Guilherme no centro. Eu e o Wallace. depois do crime. Depois do acontecido. E o que ele contou para o senhor que aconteceu? Eu não consigo me lembrar direito da situação. Mas mais ou menos, ainda que o senhor não lembre. Eu lembro que ele tinha falado que se Deus livrasse ele dessa situação, ele como que eu posso dizer? Eu não consigo me lembrar. Ele dizia que para que se Deus livrasse ele dessa situação. Eu não consigo. Situação essa do senhor se refere é da morte do pescador, do Isso. Ronaldo. Mas ele falou para o senhor se porventura ele participou da... Não cheguei a perguntar esse tipo de coisa. Soube que ele teria ido na casa dele, pegado um tapete, enrolado o corpo. Não sei sabe de nada do acontecido. Ficou sabendo então quem tirou o cadáver da vítima daquela casa? Eu não sei até hoje como aconteceu essa tragédia. Uhum. Também não lhe interessou perguntar? Não tem nem o que falar. Uhum. Com a sua prima, depois do fato, conversou com ela? A sua prima, Gabriela? Conversei, mas não sobre a questão do acontecido. Ou seja, então o senhor não sabe a versão dela a respeito Não do sei, fato, não não sabe a tenho- versão do Joey, Não não sei. sabe a versão do Guilherme. Guilherme, Joey e Marcelo eram amigos? Assim, Joey, Marcelo e Guilherme, eles eram amigos? Eu entre não si? sei te dizer O isso. senhor não sabe dizer. Não sei. O carro do professor, ele chegou de carro com o Joey, né? Certo. O senhor sabe dizer quem tirou o carro do professor dali? Não sei te dizer. Uhum. A Gabriela menciona que tem um tio, ou menciona que há um tio que é policial. Quem é essa pessoa? Mas convém ao caso falar dele? Não, só estou perguntando que eu não sei quem é essa pessoa. É o meu tio. Ah, é seu tio também. Como é o nome dele? Nelson Nelson Estoqueiro, Estoqueiro. Ele é policial civil ou militar? militar. E ele mora onde? Não sei te dizer, não tenho contato com ele. Uhum. Vocês têm parente em Ponta Grossa? Eu tenho meu outro tio, Djalma. Djalma. Também não mantenho contato. Também é policial, Djalma ou não? Cozinheiro. Cozinha. Ficou sabendo que depois dos fatos, a Gabriela teria ido embora para Ponta Grossa? Eu fiquei sabendo, acho que era para Balneário, não?
balneário. Acho que é. Primeiro ela tinha uma intenção de ir para a praia. Ela, inclusive, ela até convidou... Ela já morava lá, na verdade, né? Ah, é? Que ela até convidou a Gabriela para ir para lá. Mas depois ela foi para Ponta Grossa. Sabe dizer por qual motivo? Não sei te dizer, não. Tá. Ficou sabendo que ela teria se apresentado na delegacia de Ponta Grossa para relatar os fatos aqui? Não. Não. A Gabriela tinha algum relacionamento ou teve algum relacionamento com um dos acusados? Não sei te dizer isso. Ficou sabendo, pelo menos, o que teria motivado eles agredirem e matarem o professor? Não, porque eu não estava no momento, né? Mas nem para depois. Nem quis ficar perguntando sobre essa tragédia também. Nós temos aqui uma informação, só quero confirmar com o senhor, embora o senhor já disse que não tenha sabido, que a Gabriela teria ficado alguma vez com o Joey. Não sabe disso? Não sei te dizer. O balneário que o senhor fala da praia é Balneário Camboriú. Sim, senhor. Ela já morava lá, né? O que ela fazia da vida para sustentar? Ela trabalhava? Que eu saiba, acho que fazia uns bicos no restaurante. O pai dela é o Wellington, né? Wellington? O pai da Gabriela, sabe dizer o nome do pai da Gabriela? Djalma. Djalma, desculpa. Sabe de algum antecedente da Gabriela, do Joey, do Marcelo? Não sei. Ou do Guilherme? Não. Depois deste fato, para quem ficou esta casa lá? Minha mãe mora lá. A sua mãe está morando lá? Minha mãe era presa na época, depois ela foi liberada e ela mora lá hoje em dia. A sua mãe estava presa naquela época? Na época, Como sim, é o nome da sua mãe? Ângela. Ângela. Ela estava presa por qual motivo? 157. Ela é dependente química e roubava para sustentar o vício. Entendi. E agora ela está morando naquela residência ali. Ainda está morando lá. E o senhor ainda continua morando ao lado. Na verdade, eu fui para São Paulo a trabalho, voltei e agora eu me encontro ali. Era comum este tipo de reunião ali na residência? Igual eu falei pro senhor, eu trabalhava naquele momento, eu trabalhava com a fruta, eu chegava tarde e saía cedo. Eu saía, por exemplo, 5 horas da manhã, chegava 9, 10 horas. Certo, mas o senhor nunca presenciou reuniões como essa, assim, de pessoal indo lá? Não, já vi, já. Tá, beleza, só para saber. Então era comum isso aí. E tinha som lá? Som? Som? Só de caixinha, que eu saiba. Caixinha de som? Eu acho que é. Um celular também. Certo. E o Wallace? O Wallace, o senhor era bem amigo do Wallace, né? Conversou com o Wallace, porque o irmão do Wallace é o Joey, tá? Certo. Foi preso, né? O Wallace não foi preso. Conversou com o Wallace, o que teria acontecido se o Joey conversou com o Wallace e o Wallace contou para o senhor, olha, aconteceu tal coisa, se o Wallace estava lá, viu alguma coisa? Eu não faço questão de saber sobre essa tragédia, até por causa que foi não acontecido na casa da minha avó, né, senhor? Por isso mesmo que o senhor deveria se interessar. Mas é uma coisa que tá arruinando a minha vida no dia a dia. O senhor não faz ideia como que é para dormir, como que é para correr atrás das coisas no dia a dia, entendeu? É complicado, daí eu não fiz questão muito de saber, não. Entendi. O Wallace chegou a comentar com o senhor de que o Joey teria pego esse pedaço de carpê lá na casa para levar lá, para enrolar a vítima? Não, senhor, em algum momento. Sem mais perguntas, senhor. E para a defesa? Acho que me perdoe, desculpe.
Bom dia. Pela assistência. Bom dia. Isso, por favor. Bom dia, Ângelo. Tudo bem? Só para complementar umas coisas que o promotor comentou aqui. Essa casa em que ocorreu a festa era de fato habitada ou estava vazia no momento? Vocês usavam só para fazer festa, beber, etc? Você fala em questão de familiar, se tinha uma rotina de família, é isso? Se tinha alguém Não, morando... não, rotina de família não tinha, porque até então tinha minha prima só que morava ali. Só De vez dela. em quando aparecia meu tio, ou assim, algo do caso. O teu tio, no caso, era o O estoqueiro. isso. Por que o apelido dele era estoqueiro? Hã? Por que o apelido dele era estoqueiro? Bah, eu não sei dizer daí. Por causa do meu avô, né? Como assim? Explica melhor. Não é apelido, é da família, né? É sobrenome? Tá. Tá. Sabe dizer que tipo de droga foi usada naquela noite? Eu usei êxtase. Ecstasy. Isso. E o pessoal lá? Isso daí eu não sei dizer. Tem relatos de que eles teriam usado cloroforme, essas coisas. Não, realmente eu usei lança-perfume na festa. Tá, mas e o pessoal lá? Você lembra se estava usando? Não? Eu não consigo me lembrar. Cocaína, alguma coisa sintética? Não lembro. Tá. O pai da Gabriela, o estoqueiro, ele era major da PM? Não. Esse daí é o tio dela. É Você o tio dela, tá invertendo as coisas. Desculpa, o tio dela era major da PM? É isso aí. O senhor conhece a pessoa de Rogério Pereira Rocha? Como? Rogério Pereira Rocha? Não. Ele é uma testemunha que depois, e ele comentou nos autos que eu vou reproduzir aqui, ó, que a respeito do fato declarou que o estoqueiro, o major da polícia, é o dono do local em que ocorreu a morte e que estava fazendo pressão em todos na vila para não deporem a favor de Guilherme, e que Gabriela, sua filha, foi ela quem deu a ordem para matar a vítima. O senhor recebeu algum tipo de pressão desse major? Major? Do Eu estoqueiro? não recebi pressão de ninguém. Sabe dizer se houve alguém recebeu algum tipo de pressão do Não major? sei o que dizer isso. O senhor não está acuado, por isso que você não quer falar hoje? Acuado? Acuado, com medo? Não, mexer se eu com tivesse policial medo, eu militar? ia nem sair daqui, porque eu tô em horário de serviço, né? Não é aqui, tô falando por discurso de medo de policial militar. Não. O senhor tem certeza disso? Se eu tivesse, eu não teria vindo aqui, né? Dando meu discurso. Não, o senhor é obrigado, é outra história, mas Não. falar a verdade, daí você já é outra Não, história. eu tô falando da minha parte. Enfim. Sem mais, Vossa Excelência. E agora se for defesa. Sim, excelência. Pela defesa do Joey, tudo bem? Bom dia. Bom dia. O senhor relatou, antes de entrar propriamente no dia dos fatos, que o senhor era amigo do Wallace e conheceu o Joey através do Wallace. O senhor conheceu o Joey há muito tempo antes desses fatos? Conheço. Há quanto tempo, mais ou menos? Se eu conheço o Wallace dos meus 13 ou 14, eu conheci ele, acho que nos 16, 17. E o senhor tem quantos anos hoje? Eu tenho 22. 22. Nesse período de convivência, ainda que um pouco distante com o Joey já se mostrou ali uma pessoa violenta no bairro ali? Ele era uma pessoa que dava medo nas pessoas? Não. Não. O senhor relatou também que teria conversado com o Joey posteriormente no Ceasa. O senhor trabalhava próximo ao Joey ali? De vez em quando, sim, no dia a dia. Tá. Há quanto tempo o senhor trabalhava mais ou menos próximo a ele? Em torno dos meus 16, 17. Da mesma forma. Uhum. Tá. Nesse período aí, o Joey, ele era uma pessoa ali que faltava sempre, era uma pessoa desidiosa no trabalho? Não. Sempre certinho? Sempre certinho. Perfeito. Bom, chegando lá no dia dos fatos, para não nos estendermos muito, o senhor informou que o Joey chegou com o senhor Ronaldo Pescador, correto? Uhum. Para nós entendermos um pouco melhor essa dinâmica, o senhor disse que foi a pé ao local da festa com o Joey, correto? Isso.
E o local da festa era próximo Era ou próximo. distante à Era- casa que aconteceu os fatos? A casa que aconteceu os fatos era distante, só que a da casa dele era perto. Entendi. Então, para ir do local dos fatos até a festa, o ideal seria de carro, correto? Não entendi a pergunta, repita. Para ir da festa, 7 horas da manhã, lá que o Aham. senhor relatou, até a residência que aconteceram os fatos, o ideal seria ir de carro. Não foi ideal, foi de momento, no caso, entendeu? Mas, por ser longe, o esperado seria ir de carro. Eu não sei se seria isso, porque já aconteceu de vir embora de pé de lá já, mas foi de momento. Eu tava indo de pé, de repente eu entrei no carro, entendeu? Entendi. Quantos quilômetros mais ou menos eram, o senhor sabe me dizer? Ah, não sei, eu sei que é do zoológico até ali a Deroça com a Rua do Pioneiros, que é a Escolar Sul, né? Eu não sei te dizer certinho, mas acho que dá em torno de, que não dá nem 3 quilômetros. 3 quilômetros. Eu acho que é isso, eu não tenho noção. Não, perfeito. O senhor viu o Joey ingerindo qualquer bebida alcoólica Ué, a gente usou na festa, né? na festa? O senhor na festa chegou a ver a pessoa do Ronaldo Pescador? Não. Não? Não. O senhor sabe como que houve o contato entre o Joey e o Ronaldo? Não sei. Não sabe? Perfeito. Quando os senhores foram para a residência, só para ficar mais claro, o senhor disse que saiu para comprar bebida, correto? Correto. Essa bebida que o senhor foi comprar, o senhor se lembra mais ou menos o horário que era isso? Era de manhã cedo. De manhã cedo, Aham. logo após terem chegado ali na residência? Isso. Tá. Comprou-se muita bebida? Não lembro. Não lembra? Tá. Sabe se na residência também ou havia algum indício de consumo de entorpecente? Não sei. Não sabe? Tá. O senhor sabe me dizer se na residência, usualmente, tinham colchões? Como? Colchões? Na casa tinha colchão. Na casa tinha. Sabe aonde que estava esse colchão? Não sei. Tinha só um? Não lembro. Não lembra? Tá. A casa ela era mobiliada? Tinha cozinha? Não, tem que fazer inventário, tem um monte de questão. Aham. Mas tinha um sofá, tinha cozinha? Tinha algum... Tinha os móveis de casa? Quantos quartos eram? Acho que 3. 3? 3. Casa de um andar ou de 2? 2. 2 andares. 2. Embaixo, o senhor sabe me dizer o que tinha embaixo? Se eu não me engano, era no sofá. Acho que mesa não tinha. E tinha a cozinha e... Não consigo me lembrar direito. Não consegue lembrar? Tá. Os cômodos, como eram divididos? Os senhores entravam e davam de cara com o quê? Com a sala, com a cozinha, com o quarto? Com a sala, né? No que você entrava com a porta, já dava de cara com a sala, daí tinha uma escada. Tá. Aí na frente da sala tinha alguma coisa ou era só a sala embaixo? Só a sala. Só a sala, não tinha nenhuma cozinha? Não. Tá. Não tinha nenhum quarto também? Não. Não? Perfeito. Em cima, 3 quartos. Tinha algum banheiro? Tem. Quantos? Tinha Um banheiro. um banheiro. O senhor sabe se esse banheiro ele era utilizável? Claro, isso é banheiro, né? Que às vezes pode não ter vaso sanitário, enfim. O senhor sabe me dizer se tinha alguém dormindo na parte de cima ali da residência? O senhor sabe me dizer se tinha em cima ali alguém? Não lembro. Não lembra? Tá certo. O senhor chegou a subir Subi aonde? no segundo andar da casa? Não. Não? O senhor ficou mais em que área? Eu fiquei na garagem. Na garagem. Isso. Através eu até vi a vítima deitado lá. Tinha um monte de gente na garagem. Entendi. Então, quando o senhor estava lá, a vítima estava na garagem. Eu tava lá, tinha lá. Uhum. O senhor saiu para dormir que horas, mais ou menos? O senhor se recorda? Em torno de umas 10, 9 horas. Perfeito. O senhor tem noção de que horas eram quando o senhor Gustavo foi lá acordar o senhor? Não lembro. Não lembra? Não lembro. Perfeito. Sem mais perguntas pela defesa de Joey, excelência. Bom dia. Bom dia. Pela defesa do Marcelo.
ver se o microfone tá ligado, por favor. Tá ligado? Vou só aproximar um pouco para falar, que a gente melhor. Ah, tá, perfeito. Bom dia. Bom dia. Pela defesa do Marcelo. Eu tenho uma dúvida com relação. Qual foi o primeiro contato que o senhor teve com a vítima? Qual foi o primeiro? Eu não tive contato com a vítima. Tá, mas o senhor afirmou que o Joey apresentou o professor? Não, ele chegou. Em algum momento eu falei que ele apresentou. Eu falei que ele chegou. Sim, mas o senhor falou que ele apresentou o professor. Não, é isso quem tá falando é você. Eu falei que ele chegou com ele. Sim, e chegou aonde? Chegou na casa. Tá, e aí? E aí? O que ele fez? Ué, O senhor viu ele chegando? eu vi, ele chegou, ficou todo mundo na garagem bebendo. Tá, então ele não apresentou, ele não falou nada? Não, eu não lembro, já faz muito tempo isso, faz 3 anos. Entendi. E o senhor ficou ali bebendo com eles, então? Fiquei até certo momento. Tá. E depois o senhor fez o quê? Fui pra minha casa. Entendi. Daí eu fui buscar bebida, depois eu fui pra minha casa. Entendi. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Pela defesa do réu Guilherme. O Ângelo, antes do dia dos fatos, você já tinha visto o réu Guilherme lá naquela casa? Não, Você conhece o Guilherme? só de vista só. Só de vista. No dia dos fatos, você viu ele lá? Não lembro. Não lembro. Sabe quem é o réu Guilherme desses 3 que estão aqui na frente, né? Uhum. Quem é? O de branco? O de branco. Tá. Então você conhece o Joey desde os seus 16 anos, Sim. certo? E o Marcelo? Igual eu falei pro senhor, eu falei pra ele, eu conheço da associação da casa da família dele. Eu não entendi, o senhor conhece de onde? Da associação, a família dele tem uma casa e tem uma Quanto tempo? associação. Não sei te dizer quanto tempo. Mas 2 anos, 1 ano, 3 anos? Eu Um conheço mês. essa casa desde os meus 15 anos, 16. Então desde os 15 anos você conhece o Marcelo. Mais ou menos isso, é? Isso. O Guilherme, você sabe se ele esteve nessa festa rave, viu ele lá? Não, eu acho que não sei. O senhor não sabe ou o senhor não tem certeza? Não vou, se eu falar uma coisa aqui, eu vou estar acrescentando Então o uma senhor não coisa. tem certeza? Não tem. Você viu quando o Guilherme... O senhor disse que saiu de lá 10 horas da casa, certo? Oi? O senhor disse que saiu da casa 10 horas, Eu não lembro o horário exato. Em torno era de manhã. mas foi mais ou menos isso. Acho que sim. Tá. O Gustavo, o senhor conhece há quanto tempo? Não, eu conheci ele da torcida organizada. Mas há quanto tempo? Eu não lembro quando acontecido que ele tomou o tiro na garganta aqui, mas eu acho que foi 2016, 2015. Tá. E você sabe se o Gustavo já foi preso? Não sei te dizer. Certo. Ele tomou um tiro na garganta lá na torcida organizada, é isso? Isso. Num jogo de futebol. Não sei o motivo que ele tomou o tiro. Entendi. Tá bom, então. Obrigado. Sem mais. Obrigado. Testemunha, bom dia. Bom dia. Tudo bem? O senhor pode ficar nessa posição que o senhor está mesmo. O senhor conheceu o Gustavo na torcida organizada, certo? Qual é a torcida organizada? Zona Sul. Zona Sul. Certo. E esse tiro que o Gustavo tomou na garganta foi num jogo de futebol? Não sei te dizer. Não sabe. O senhor não estava presente. Não. O senhor tem conhecimento se tem relação com a torcida organizada? Não sei te dizer. Não sabe. Certo. Vamos voltar quanto à casa, né? Uhum. A casa era da sua avó. Certo. Como que é o nome da sua avó? Maridalva. Marinalva. Dona Marinalva morreu... Não, Maridalva. Maridalva. Dalva. Dalva. Ela faleceu quando? 2015 para 16. 2015 para 2016. Quando ela faleceu, em 2015 para 2016, quem passou a utilizar a casa? Ela foi alugada, daí depois de um tempo a casa ficou largada daí. Certo. E depois que ela ficou largada? Daí eu não consigo me lembrar. Foi acontecendo as coisas muito rápido, assim, constante, sabe? Quem frequentava a casa?
Em que questão? Meu tio, um monte de gente, sim. Certo. Essa casa estava em processo de inventário. Certo. Está. Certo? Não sei dizer a questão como Não tá, sabe. mas eu sei que tem que fazer inventário. Tem que fazer inventário. Hoje, foi decidido entre os irmãos quem é o dono dessa casa? Não sei. Não Por causa sabe. que são vários irmãos. Se for para colocar aqui, são que meu avô deixou foi meu avô tem para mais de 8 filhos. Ele não deixou para minha avó, ele deixou pros filhos dele. E são para mais de 8. Certo. Então eu posso dizer que após a morte da sua avó, aquela casa se tornou um local que toda a família poderia frequentar. Mas ninguém frequentava da família. O tio Eric não frequentava? Frequentava, mas os outros eu falo assim em questão. Então quem utilizava era o tio Eric, a Gabriela, Eu também ia lá do vez em quando. você e hoje a sua mãe. Hoje minha mãe. Certo. Gabriela foi à festa rave? Não foi. Ela não foi. Na festa rave, quem deu a ideia de fazer um after? Não, ninguém deu ideia. Foi acontecendo assim. Acontecendo. Foi acontecendo. Aparecer as pessoas lá. E todo mundo que foi na festa rave eram conhecidos. Fui eu, o Wallace e o Joey. Certo. Daí eu conheci. Conhecidos, vocês três. Tá. Isso. Chegando lá, o senhor encontrou algum amigo, algum vizinho? Vizinho não, mas conhecido lá, né? Sempre tem nos lugares, né? Conhecido. Que a gente vai. Certo. Eu tô falando na festa na casa da sua avó. Não, na festa na casa. Não teve festa na casa, só teve um pós. Um pós, after, que você fala, né? Isso. Nesse after, todos ali eram conhecidos? Não, tinha bastante gente. Tinha bastante gente. O senhor viu quando o Ronaldo chegou? Eu vi. Quem dirigia o carro dele? O Joey? O Joey dirigia o carro dele. Durante a festa, o Joey e o Ronaldo pareciam já se conhecer? E eu não vi os dois na O festa. senhor não viu. Em certo momento eu não vi mais o Joey na festa. O senhor disse que tinha som no after. Como que era esse som? Eu não lembro, eu acho que era na caixinha ou celular. O que é caixinha? É aquela caixinha pequena da JBL ou é aquela grandona? Igual eu falei pra você, eu não lembro. Não lembro. Tudo bem, obrigado, excelência. Sem mais perguntas. Pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Eu também não tenho perguntas. Eu agradeço a sua presença, Ângelo. A gente encerra por aqui, tá bom? Obrigado. Bom dia, tudo bem? Opa, bom dia, tudo bom? O nome completo do senhor qualquer? Wallace Henrique Mariano. Wallace, em relação a Guilherme, Joey, Marcelo e Gabriela, são as pessoas que são acusadas aqui nesse processo. O senhor conhece elas? Sim, conheço. Tá. Tem parentesco com algum deles? Com o Joey Matheus Mariano. Tá. Qual que é o parentesco? Irmão. Seu irmão? Uhum. Tá ótimo. O senhor vai ser visto como informante, não como testemunha. É uma questão meramente processual. Para o senhor importa que tem que contar a verdade, ou seja, de acordo com os fatos ocorreram, perfeito? Sim. Em relação à presença deles aqui em plenário, algum problema para o senhor? Não. Esse depoimento? Nada? Tranquilo, né? Tá ótimo. Quem conversa com o senhor a partir de agora, doutor Marcelo, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Obrigado. Alô? Tá. Bom dia. Opa, bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Wallace, você é irmão do Joey. Aham. Tá. Você é mais velho ou mais novo? Mais novo. Você é mais novo. Qual a diferença de idade? 2 anos. De 2 anos. Aham. Tá. E vocês, na época em que aconteceu esse fato, novembro de 2019, moravam juntos? Sim. O senhor lembra o endereço de vocês? Rua Coronel Vivida. Coronel Vivida. Aham. Que bairro que é? Bairro Alto Boqueirão. Alto Boqueirão. Mora lá ainda? Sim. Certo. E ele mora lá ainda? Não, ele tá preso. Ele tá preso. Aham. Ele tá preso desde quando? Acho que desde do acontecido. Desde o acontecido, Uhum. o Joey tá preso. Verdade. Certo. O senhor acompanhou a prisão dele quando ele foi preso? O senhor sabe dizer em que circunstâncias ele foi preso? Não acompanhei muito, assim, tipo, não lembro muito. Não Foi acompanhei. visitá-lo alguma vez? Sua mãe vai Por visitar? carta só. Só por carta. Aham. Seu pai, sua mãe vão Estão visitá-lo? visitando, aham. E ele é casado, solteiro, tem filho? Ele era casado, isso ele separou daí. Separou. Tá solteiro, aham. São só vocês dois irmãos? Não, tem mais irmã ainda. Tem mais irmã? Uhum. Tá. Você já foi preso também ou não? Eu, sim, quando era menor. Quando era menor. Aham, desacato.
Desacato à autoridade. E suspeito E o, também. e o Wallace já tinha sido preso antes? O Joey já foi já uma Aliás, vez. o Joey, Aham, já foi uma vez já. sabe dizer o porquê que ele já tinha sido preso antes? Ah, foi por tráfico, roubo assim também. Tráfico. Aham, roubo só. Certo. Você é usuário de droga? Você? Eu sim, O que você usa? só uso maconha só. Só usa maconha. Aham. E o Joey, teu irmão? O Ele Joey é não, acho que não sei, acho que não usa mais nada não. Não usa mais nada, mas na época usava? Ah, não lembro muito se usava também, porque trabalhava direto, né? Ele trabalhava, eu também trabalhava direto. Ele trabalhava com o que, o Joey? Com fruta, né? Vendia fruta. Vendiam fruta. Aham, Mas autônomo. vendia assim em esquina, tinha um carro, como é que era? Tipo, andando com o carrinho de mão, assim, vendedor carrinho de mão. ambulante, aham. Tem ambulante. Aham. Muito bem. O Joey estudou, parou de estudar. Estudou, daí. Ah, depois de um tempo acho que parou também, por causa do trabalho, né? Certo. Ok. Bom, nós temos aqui a informação, Wallace, que antes deles irem lá para a casa da Gabriela, né? Teve uma festa rave lá no zoológico, numa chácara do zoológico. Você foi nessa festa? Fui sim. Ah, você foi. Então conta pra nós, como é que você foi nessa festa? Como é que combinaram de ir nessa festa? Quem que tava com Eu você? combinei com o Ângelo, na verdade. Com o Ângelo? Com o Ângelo. O Ângelo Daí- Estoqueiro. Aham. Mas daí Combinou com meu o irmão Ângelo de ir também na foi- festa. O Ângelo, você era bem amigo dele. Sim, sou bem próximo, bem amigo dele mesmo. Tá. Combinou com o Ângelo de ir na rave. Uhum. Você e o Ângelo. O Ângelo. Certo. E o Joey foi junto? O meu irmão acompanhou nós também, assim, na hora da ida. Mas ele já tinha sido convidado ou foi convidado na hora, assim? Acho que foi na hora, não lembro muito bem, acho que foi na hora mesmo. Tá. A casa do Ângelo é longe da sua casa? Mais ou menos. Dá Mais pra ou ir a menos. pé? Dá pra ir a pé, sim. Dá pra ir a pé. Dá. Nesse dia, o Ângelo foi a pé ou foi de carro? Não lembro se foi do Uber ou de a pé. O senhor não lembra? Não lembro muito. Tá. Assim. E da sua casa até a chácara onde estava tendo a rave, era longe? Não muito, mais ou menos assim também. Foram a pé ou de carro? Pior que eu não lembro se não foi de a pé ou de carro. Se não foi, eu acho que não foi de Uber, assim. Mas eu acho que não foi de a pé mesmo no dia. Foram a pé. Mas eu acho que sim. Foram só vocês três? Saíram da casa ali, só vocês três? pra ir Da pra- minha casa ali, que eu acho que eu lembro, foi sim. Tá. Pra entrar nessa rave, já tinha que ter o ingresso ou comprava na hora o ingresso? Tinha que ter e comprava na hora também. Tá. Lembra mais ou menos que horário vocês foram? Era de noite, né? Assim, umas 10 da noite. 10 horas. E que hora acabou a festa ou vieram embora? De noite, madrugada, assim. Madrugada. Também. Já Aham. tava amanhecendo o dia ou não? Não me lembro muito, assim, mas acho que era mais ou menos de noite, madrugada, assim. Tá. Vocês vieram os três, foram os três juntos, Aham. ok? Voltaram os três juntos? Não. Não. Quem voltou Não. primeiro? Porque na festa nós já se perdemos lá na festa. Sim, natural. Voltou eu, o Ângelo e mais uma menina no carro daí. Lembra o Tomou nome de da Uber. menina? Eu acho que era a Gabriela, França. Gabriela França. Ela que tava comigo, verdade. Ela estava com você. Sim. Você já conhecia ela? Não. O senhor conheci tem que na- falar um pouco no microfone. Não, conheci na festa. Conheceu na festa. Aham. Ficaram juntos na festa, Sim, normal, sim. beleza? E o Wallace ficou com alguém ou não? Quem? O Ângelo? O Ângelo? Ficou O com- Ângelo não lembro, acho que não. Tá. Então o senhor conheceu a Gabriela na festa, Aham. se encontrou com o Ângelo e vieram embora os três. Vamos embora, aham. Como é que verdade. vocês vieram daí? Acho que de Uber, de carro. De Uber. Eu lembro que eu vim de carro, mas acho que foi de Uber mesmo. Tá. Eu não sei se foi com algum amigo. Não, Você você não não me lembra? recordo muito bem, né? Tudo bem. O Niquinho tava junto? O Niquinho, não, com nós não. Mas conhece o Niquinho? Conheço o Niquinho, com certeza. Tá. O Ângelo acabou de sair daqui dizendo que vocês vieram embora com o Niquinho. E agora você está dizendo que veio de Uber. Então, eu não me lembro quem que era, né? Porque na festa, o dia que nós saímos, eu não lembro com quem que nós saímos. O senhor não lembra porque faz muito tempo ou porque o senhor tinha tomado uns goles? Porque tava de gole mesmo. Tava verdade. mamado. Tá, Todo verdade. mundo tava no grau. Sim. Lá na rave, além da bebida alcoólica que circulou, rolou bala também? Rolou bala, rolou tudo. Quem que fornecia as balas lá pra vocês? Daí eu não sei, era que o pessoal que tava na festa mesmo. Tá certo. Não era conhecido, não. Todo mundo, bala, bebida, Pior que eu não sei, aí maconha. eu, tipo, no dia eu tinha usado bastante. Certo. Lembra se além de vocês três e o motorista do carro, que o senhor não sabe se era um Uber ou se era um Niquinho, tinha mais pessoas? Não lembro, eu acho que... Pior que eu não lembro no dia. Tá.
Bom, daí foram para sua casa, né? Acabou a festa, Não, foram embora. pra casa do Anjo. Para casa do Ângelo. Aham. E como é que surgiu a ideia de ir para casa do Ângelo? Ah, nós, na hora, nós combinamos assim. Eu e ele, né? Daí combinamos de ir embora. Tá. E aí foram para casa do Ângelo. Né? Fomos embora, eu e ele e a O menina. senhor já né? tinha ido na casa do Ângelo? Já tinha, já. Como é que é a casa do Ângelo? Ah, é tipo um sobradinho. Um sobradinho. Uhum. É uma casa só ou são duas casas A casa dele é uma, daí tinha a casa dele que é da avó dele do lado. do lado? E vocês foram na qual das casas? Eu fui na casa dele, fiquei dentro da casa dele lá. Dentro da casa Aham. dele. E na casa ao lado, quem que morava? Da avó Morava a dele? avó dele, acho que é a prima dele que morava lá. A Na prima época, dele, tava- como é o nome da prima dele? É, Gabriela. A Gabriela. Uhum. A Gabriela estava na festa rave ou não? Não, O senhor não viu ela lá? não Tá. tá. Não. Então o Joey ficou, veio você, o Ângelo e a Gabriela, foram para a casa do Ângelo. Aham. E lá na casa do Ângelo, o que ficaram fazendo? Ah, nós, tipo, chegamos, de primeiro nós ia beber um gole e depois né, eu fui daí dormir daí depois. Certo. Não ficamos E fazendo... quando chegaram na casa do Ângelo, já tinha bebido ou tiveram que sair e comprar bebida? Não lembro muito, Não lembra muito. não lembro. E o que tinha para beber lá na casa? Tipo, não lembro, não sei se tinha bebido ou não lembro o que tinha lá na hora. Esse não lembra é bacana, né? Nossa Senhora. É que no dia, né, porque eu bebo bastante, né, também, eu cheguei da festa, daí fui dormir, né, que eu trabalho a semana inteira. Imagino, cansado, né? Uhum. Coitado de você. Porque eu vendo fruta, eu saio cedo de manhã, Vamos né? lá então, Ângelo. É, Ângelo não. Wallace. A menina dormiu lá? Dormiu. Quantos anos tinha a menina? Não sei te dizer. Dormiu com você? Sim. Na casa do Ângelo. Uhum. O Ângelo nos contou que quando vocês chegaram lá, né? E que na verdade não era para ir na casa dele, mas sim na casa da avó ali. Uhum. Lá tinha um monte de pessoas. Uhum. O senhor lembra disso? Lembro que aham. Que ficaram na lembro. garagem ali bebendo. Aham. O senhor confirma que ficou na garagem bebendo? Tipo, cheguei lá, fiquei um pouco, mas depois saí daí. Então, quando o senhor chegou lá, quem que o senhor viu de conhecido na garagem lá? Ah, você não lembro muito. Ah, tava o Ângelo, né, que chegou comigo. Eu acho que também tava a prima dele depois. Gabriela. É, tinha mais um pessoal lá que eu não lembro muito quem tava também. O seu irmão Joey, O meu irmão daí, acho que... Não lembro se ele já tava lá, ele chegou depois. Pior que eu não lembro mesmo. mas seu Mas acho irmão estava lá, não estava, foi na festa ou não foi? Não, na festa ele foi. Na sim. festa rave ele foi, Aham. mas lá na casa da Gabriela ele foi ou não foi? Acho que sim também. Acha? O senhor É, viu ele ou não viu ele? A pergunta é bem simples. O senhor viu seu irmão na casa ou não viu? Tipo, não, na hora que eu cheguei, tipo, não tava. Não lembro se eu vi ele depois ou... Mas eu acho que ele tava também na casa lá. O senhor acha que ele tá? Aham. Tá. E como é que o Joey foi? Pra onde? Pra casa lá da Gabriela? Não sei te dizer. Não também, sabe. Não sei. Não viu ele chegando? Uh-uh. Muito bem. E aí? O que aconteceu? O quê? Vai lá na... O que aconteceu na casa? Não sei, estavam fazendo... Tipo, estavam Por que o senhor bebendo... tá aqui hoje? Não, então, por causa que... Não, porque eu fui chamado, né? Estavam Sim, bebendo. foi daí- chamado porque morreu uma pessoa lá dentro. Sim, sim. Seu irmão tá preso por qual motivo? Por causa do que tá sendo acusado. Isso, então eu quero saber o que aconteceu. Porque eu não sei te dizer, porque eu cheguei na casa, fui dormir, depois que eu dormi, eu peguei e saí e fui embora. Foi a casa da minha Tá, ex-namorada. mas ninguém comentou nada. Olha, mataram um, aconteceu No isso. outro dia, sim, o meu patrão comentou pra mim, o ex-tico patrão comentou pra mim. Como é o nome do seu patrão? O Kirk. Quem? O Kirk, o Kirk? antigo patrão. Mas veja só, o senhor que estava no local não ficou sabendo. Como é que o Kirk, que nem estava lá, ficou sabendo? Não sei dizer já também. Que deu foi embora no outro dia, só no outro dia fiquei sabendo do acontecido. Tá, também. e o que o senhor ficou sabendo? Como é que o Kirk contou para o senhor? Fiquei sabendo, o Kirk falou pra mim que tinham matado um cara na casa na casa do Anjo, né? Na casa onde nós sempre ficava ali do Tinha lado da matado casa um do cara Anjo. lá. Aham. E aí o senhor não falou assim, nossa, eu estava lá e não vi nada. Eu falei, não, eu tava lá na hora, um pouco. Tava lá antes e, tipo, não fiquei sabendo também, né? Depois que eu fiquei sabendo daí. Tá. E quem teria matado?
Não sei te dizer, porque eu não vi nada. Tá. E o Joey? Quando o senhor viu o Joey? O fato aconteceu no dia 30. Uhum. Quando o Joey trabalhava com o senhor. Não, trabalhava, tipo, ele trabalhava com as frutas dele, eu trabalhava com as frutas minhas, com outro Tudo bem, patrão. mas morava na sua casa. Morava, sim. Quando é que o senhor viu o Joey depois desse dia pela primeira vez? Eu vi ele, tipo, acho que no outro dia. No outro dia. E o que o Joey contou pra você? Não contou nada, não falou Não nada. contou nada. comigo. Nunca o Joey contou nada do que aconteceu. Não falou nada, não aconteceu nada. Certo. O senhor foi ouvido na polícia ou não? Na polícia, acho que sim, fui ouvido sim. Quando o senhor foi lá, o senhor foi sozinho? Foi acompanhado com alguém? Fui tipo, sozinho, porque eu mesmo fui sozinho. Certo. O senhor lembra o que o senhor falou lá ou não? Não lembro muito também, que faz bastante tempo, né? Uhum. O senhor teria dito assim, que acordou, pois a primeira, e de repente estavam segurando o professor. Os três estavam segurando, pois o Ronaldo queria agarrar a menina. Lembra que o senhor falou isso, né? Sim. Tá gravado. Sim. Então tá, conta pra nós o que é isso aqui que o senhor estava contando. O que é isso aqui? Quem é Ronaldo? Ronaldo era o professor. professor, O senhor né? viu ele na festa, então? Na peça eu não vi. Não viu? Não. Em que momento que o senhor viu o Ronaldo? Na casa lá, só na hora, na casa da Ele estava na casa. Uhum. Sabe dizer como que ele chegou na casa ou não? Não sei te dizer também. O Joey nunca falou pro senhor que foi com ele para lá? Não. Tá. E aqui, quando o senhor fala isso aqui, primeiramente ele estava lá em cima e de repente estavam segurando o professor, que os três estavam segurando, pois o Ronaldo queria agarrar a menina. O senhor falou isso, está gravado. Aham. E depois disso, o senhor Sim, disse que teria tava- tirado os piá de cima do professor. Sim, O senhor fez isso? sim. Então conta para nós. Não, que ele tava se insinuando pras meninas, daí os piá foi tirar ele de cima das meninas, pra não ficar insinuando pras meninas, né? Daí eu, tipo, Então desci- o Ronaldo, daí tirei também, tirei ele pra fora também, daí ele foi embora, daí coloquei ele dentro do carro. estava se insinuando para as meninas. É. De que forma ele se insinuava para as meninas? Ah, queria tirar roupa, assim, queria tirar, tipo, calça de cueca. Certo. E aí o pessoal não gostou muito. Eu acho que... Quem que foi para cima dele, que o senhor falou que tinham 3 segurando ele? Eu não lembro quem tava junto lá em cima, eu só lembro que eu tirei ele, só, Tá, né? eu vou dar os nomes, uma dessas o senhor lembra. O Joey estava lá segurando o Ronaldo? Não, acho que não, que eu não O lembro. Guilherme. Conhece o Guilherme ou não? Conheço o Guilherme. O Guilherme estava na festa? Não, O senhor não viu o Guilherme na festa? não, não tava na Tá. festa. O Marcelo estava na festa? Não tava, Não estava na festa. Não, Então quem seriam esses 3 que seguravam? não sei também. O senhor disse que tirou os piá de cima. É, eu tirei, mas eu não lembro qual que era os piados. Mas não eram esses que eu falei o nome, então. Eram Não. outras pessoas. Não sei, porque eu não lembro qual que era os piados que estavam em cima. Só tirei ele, na hora assim, tirei ele e levei ele pra fora lá. Deixei Levou ele pra fora. Aham, Levou coloquei pra ele- onde daí? Coloquei ele dentro do carro dele pra ele ir embora. E ele foi de boa? Não, ficou lá dentro do carro, lá dormindo. E depois eu peguei. O senhor lembra que roupa que ele vestia, a vítima? Não lembro. Tá. E aí o senhor deixou ele lá dentro do carro? Dentro do carro. Que carro que ele tinha? Não lembro, era um cinza, um carro cinza. O Ângelo era um dos meninos que segurava o professor? Não lembro, eu acho que não. A Gabriela era uma das pessoas que segurava o professor? Não, acho que não. A sua Gabriela, que o senhor estava namorando, estava ali, assistiu a isso que o senhor está me contando? Não, acho que não lembro, porque, tipo, na hora eu só peguei, tirei ele e levei ele pra fora, né? Igual eu falei pro senhor. Quando o senhor foi ouvido na delegacia, o senhor disse assim, perguntado se Gabriela Ferraz Gonçalves estava, o senhor disse que ela estava. Se perguntado se Guilherme de Jesus estava, o senhor disse que estava. Perguntado se Joey Matheus Mariano estava,
respondeu que estava. Perguntado se Marcelo Rottenmeier estava, respondeu que estava. Perguntado se Gustavo Chances estava, o senhor disse que não se lembra. Pergunta. Hoje o senhor não se lembra, mas na época o senhor lembrou. Qual depoimento que vale? Aquele que o senhor prestou no calor dos fatos? Ou hoje que o senhor não se lembra em razão do tempo? É, por causa do tempo, não sei. Não. Fale no microfone. Por causa do tempo, não lembro muito. Tá. Essa insinuação da vítima, né? O senhor chegou a ver ele se insinuando para as meninas? Tava se insinuando assim. Que forma que ele se insinuava? Querendo mostrar as partes íntimas. Ele queria mostrar as partes íntimas. E chegou a mostrar ou não? Não, acho que não. Mas que tava quase se insinuando já, quase mostrando, tirando a roupa, né? Uhum. Chegou a ver ele pelado ou não? Ficou de cueca só. Ficou de cueca. Ficou de cueca. Aham. Foi o que o senhor teria dito na polícia. Sim. Mas ele queria agarrar as meninas ou queria agarrar os meninos? Não sei nessa hora, né? Não sei se ele queria agarrar as meninas ou os meninos. Não sei que ele tava se insinuando, assim. Perfeito. O Joey, seu irmão, né? Uhum. Ele já teve algum caso com alguma das meninas que estavam na festa? Que estava na festa, não. O Joey já ficou com a Gabriela? Acho que já ficou, não já lembro, ficou não com a sei Gabriela. dizer. Uhum. E ele tinha ciúmes da Gabriela? Não sei, acho que não. Não tinha nada com ela? O Marcelo, o senhor sabe dizer se o Joey, seu irmão, já conhecia a vítima? Acho que não. Não. Não sei te dizer, mas eu acho que não. Ficou sabendo aonde eles se conheceram? De que forma? Não fiquei sabendo também, não. Uhum. O senhor chegou a ver alguém batendo na vítima? Não, também. A vítima também estava embriagada? Sim. Chegou a ver ele usar droga lá ou não? Não. Não viu ele usar Não, que eu lembre, não. Uhum. Então o senhor não sabe dizer quem era que segurava os professores? Não sei. Tá. Bom, daí o senhor teria tirado o professor para fora, colocado ele dentro de um carro. Sim. E ele foi de boa ou resistiu? Ele, acho que foi meio assim que de boa que ele tava. De boa. O senhor não precisou agarrar ele com força, pôr ele no carro. Não. O senhor diga, vamos embora. Vai ele embora, assim, claro. E sabe dizer quem tirou ele do carro para ele voltar para dentro? Não sei, porque deixando ele no carro, eu peguei e fui dormir. Na casa do Anjo. Nesse momento, o senhor sabe dizer quantas pessoas tinham lá dentro? Não sei dizer. E esse local em que o senhor fala que a vítima se insinuava, era na garagem, era na parte de baixo, era na parte de cima? Era na parte de baixo da garagem. Na parte de baixo da garagem. O que tinha lá embaixo nessa parte? Era um quarto, uma sala? O que era lá? A garagem ali mesmo e a sala já entrando ali, né? Uhum. Sabe dizer se tinha colchão lá dentro? Não. Não sei dizer, acho que era só sofá mesmo ali que tinha do lado. Certo. Bom, depois ficou sabendo que a vítima morreu. Depois de uns dias, tô sabendo. Soube que ela morreu de agressão dentro daquela casa? Fiquei sabendo que morreu, acredito. Tá. E soube como é que, se a vítima foi encontrada na casa ou dentro do carro que o senhor colocou ela? Fiquei sabendo que ela foi encontrada em outro lugar ainda. Sim. Dentro E do quem carro. levou ela para outro lugar? Não sei dizer. Não sabe. O seu irmão chega a falar que ele, com o Marcelo, que levaram o carro com a vítima morta naquele local. Então, eu não sei. O senhor não sabe? Não também? sei, porque ele... Na sua casa, o senhor se lembra que a polícia teria ido lá e localizado um pedaço de carpete? Eles foram lá em casa, localizaram... Isso. Tinha um pedaço de carpete lá? De roda do De cachorro. tapete do cachorro lá? Tinha?
O senhor soube que parte daquele carpete foi utilizado para enrolar a vítima? Não fiquei sabendo. Não ficou sabendo. Em que momento foram na sua casa para pegar o carpete para levar para tirar a vítima de dentro lá? Como O assim? senhor não sabe dizer quem que foi na sua casa pegar o pedaço do tapete? Não. Na sua casa tinha rede? Rede? É. Não. Não. Não tem rede. Com relação à participação do seu irmão neste crime, o que ele teria feito? Que o senhor soube ou que... Não sei dizer pro senhor, Não porque eu não tá. fiquei sabendo de nada, ele não comentou nada comigo também. E do Guilherme? Não comentaram nada comigo. E o Marcelo? Também não. E da Gabriela? Também não. Então o senhor não sabe de nada. Tipo, não comentaram nada comigo, ninguém comentou. Sabe pelo menos nos dizer do que a vítima morreu? Não. Não. Ficou sabendo que foram utilizados de um martelo? Fiquei sabendo. Ficou sabendo. Tipo, nas reportagens. Ficou sabendo que Aham. enforcaram a vítima, que deram facada na vítima? Fiquei sabendo que pela reportagem, assim. Pela reportagem. Aham, só na reportagem, do dia que eu consegui ver mesmo dele. Ficou sabendo que a vítima ficou quase 24 horas dentro daquela casa? Pra daí, na madrugada, tirar ela? Não fiquei. Não ficou sabendo, não. Sem perguntas. Bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bom? Sabe me dizer quem que conhecia a vítima e quem que levou a vítima pra lá? Como é que ela foi pra lá? Pior que não. Quando você tava lá, como é que se referiam à vítima? Como amigo? Tipo, normal, tava ali curtindo com os pianos, normal. Nunca tinha visto o Ronaldo? O senhor comentou que tirou a vítima, tirou eles de cima da vítima. Uhum. Eles, 3 pessoas. Quantas pessoas eram? Não lembro quantas pessoas eram. Sei que eu tirei ele de lá porque, tipo, estavam grudando ele, daí eu peguei e tirei ele de lá. Estavam grudando ele. Explique melhor o que é grudando ele. Não sei, estavam querendo, tipo, grudando mesmo. Daí eu peguei e tirei ele de lá, queriam. Porque ele tava Então, explique o que é o grudar. Eles estavam que ele tava querendo insinuar, estavam querendo já tirar ele já de lá, né? Ele já tava apanhando a hora que você chegou? Não, não tava apanhando. Tava apanhando, só estavam querendo que ele parasse de se insinuar, assim, né? Daí eu peguei tipo, não fazer nada, eu peguei e joguei ele dentro do carro. Pra ele poder ir embora, né? E daí foi tranquilamente dormir, daí foi... como se nada tivesse acontecido. Não, tipo, achei que não acontecer nada. Falei, não, normal, ele pegou, coloquei dentro do carro. Achei que ele ia ficar ali acordar depois de que passasse efeito, acordar. Você dormiu na casa do Ângelo, né? Uhum. Que horas que você acordou na casa do Ângelo? Não lembro. Você lembra se você acordou antes ou depois dele? Não lembro de te dizer. Você lembra se alguém levantou e avisou vocês que tinha acontecido alguma coisa na casa ao lado? Não, ninguém me avisou nada. Não? Você saiu sem o Ângelo, o Ângelo tava acordado ou tava dormindo na hora que você saiu de casa? Não lembro, porque eu peguei e saí e fui pra casa da minha ex-namorada. Peguei só, eu acordei, tipo, tinha passado já o efeito da bebida, acordei, né? Um pouquinho melhor, peguei e fui na casa da minha ex-namorada. Peguei e fui embora. Você chegou a conversar com o teu irmão no dia seguinte? Não. Chegou a ver algum martelo no lugar lá? Tinha som no local? Som? Cara, na hora que nós chegamos tinha som. E tava alto? Como é que era o som? Era muito alto? Normal. Som normal. O que é o normal, mais ou menos, pra você? Só pra gente ter uma ideia. Tipo, É como se fosse caixas de som grandes ou é caixinha pequena? Caixinha pequena, normal, era caixinha pequena. Uhum. A casa que vocês estavam parecia estar habitada ou parecia que não tinha nada lá dentro? É normal, tá... No modo, tudo Não, normal. calma aí, eu tô perguntando. Como assim, parecia estar habitada, parecia assim? que alguém tá morando lá? Tá morando, sim. Ou tava parecendo que tava em, digamos, em mudança, etc. Não. Tinha só poucos móveis, colchões jogados no chão, etc. Não, acho que tava normal a casa. Tava normal. Com sofá. Quem que morava na casa de fato lá, você sabe? Quem morava Quem ali, que era a acho. dona? Eu acho que era a Gabriela, né, que morava ali. Gabriela. A prima dele, acho que tava morando ali na época. Uhum. Sabe me dizer se a Gabriela tem algum parente policial militar?
Que é parente do Ângelo também, né? Sim, acho que eles têm, sim. Uhum. Sabe me dizer se esse parente dela chegou a fazer algum tipo de ameaça velada na comunidade lá, com relação aos fatos? Não sei, claro que não. Não fiquei sabendo. Não sabe dizer? Não. Sem mais. Sim, excelência. Tudo bem? Bom dia, Tudo senhor bom. Wallace. Pela defesa de Joy. Seu Wallace, só para eu entender um pouquinho o momento antes da festa ali, antes de tudo, como que era a convivência normalmente com o Joey? O Joey era uma pessoa violenta em casa? Não, nunca foi, não. Pessoa tranquila? Tranquilo, assim. O Joey tem filho? Tem filho. Sabe quantos? Um só. Um só? Sabe a idade? 8 anos, acho. O senhor sabe até a prisão do Joey, com quem que ficava o filho dele? Com a mãe dele mesmo. Com a mãe dele? E com ele, né, sempre. Ele também ia buscar ele, levava ele pra passear, esses negócios. Entendi. O senhor sabe se nesse período aí a mãe dele acusou o senhor Joey de ser violento em algum momento? Tentou tirar a guarda da criança, alguma coisa nesse sentido? Não, acho que não sei, acho que não. Não? Perfeito. Prosseguindo lá então, o senhor disse que acabou dormindo com a Gabriela, é isso? Aham, No dia? sim. Tá. A casa, como que era essa casa? Era um sobradinho. Era um sobradinho. Uhum. Entrava pela sala, pela cozinha, como que era assim a parte de baixo da sala? Entrava tinha a sala e a cozinha já na parte de baixo. Tinha 2 cômodos embaixo ou 3? Não lembro, acho que na casa que eu tava, do Ângelo, Isso, aham. tinha 2 cômodos embaixo, que é a sala e a cozinha, e em cima tinha os quartos dele. Uhum. E a casa dos fatos, o senhor sabe me dizer quantos quartos tinham? Ah, ela é 2 quartos, ela, né? 2 quartos, aham, e sala e cozinha também. Tá. Os quartos em cima? Ah, sim, sim. Banheiros tinham? Sim. também. Quantos? Acho que só um banheiro só. Só um banheiro? Aham. O senhor sabe me dizer onde que ficava localizado? Em cima, embaixo? Cima. Em cima? Tá. O senhor relatou aqui que acabou tirando os meninos de cima do senhor Ronaldo Aham. depois de algumas insinuações. O senhor se recorda mais ou menos o horário que foi isso? Não recordo, não lembro muito. Mas depois disso, o senhor saiu e foi pra casa do Ângelo, isso? Dali eu fui na casa do Anjo, dormi na casa do Anjo e depois fui embora. Tá. Quando o senhor chegou na casa do Ângelo, ele já estava lá dormindo? Não lembro. Não sei se ele tinha saído pra buscar acho que eu tinha saído pra buscar alguma coisa. Não lembro muito. Tá. O senhor sabe me dizer se aonde que o senhor dormiu na casa do Ângelo? Se foi no Sofá. quarto ou no sofá? No sofá da sala. No sofá. Uhum. Tá. O sofá na parte de baixo? Na parte de baixo, na sala. Entendi. No momento ali que o senhor estava dormindo, o senhor ouviu algum barulho diferente? Algum Não. grito, alguma coisa? Pior que não. Não? Tá. O senhor, quando relata ali que tirou o senhor Ronaldo Pescador dos 3 meninos que a gente não consegue identificar, o senhor tirou ele da residência também? Da residência, aham. O senhor deixou ele aonde? Dentro do carro. Dentro do carro, na posição do motorista Na ou do posição passageiro? do motorista mesmo. Do motorista. Uhum. Sabe se era o carro dele? Não sei dizer. Era o único carro que estava ali estacionado? Ah, no estacionamento tinha outros carros também, né? Uhum. Mas algum embicado ali na casa? Ou Não, não? Só esse? acho que sim. Tá. O senhor Ronaldo Pescador, quando saiu meio a contragosto ali que o senhor relatou, assim que o senhor fechou a porta do carro, ele já fez menção de abrir de novo para voltar lá para dentro? Não lembro. Não se lembra? Não lembro. Perfeito. Com relação ali a essas insinuações, o senhor disse que não viu ele nu, mas viu ele de cueca, correto? Sim, correto. O senhor sabe se depois que o senhor saiu da residência, ele voltou a repetir essa conduta? Não sei dizer. Não sabe? O senhor não sabe dizer se ele repetiu essa conduta, inclusive de maneira mais grave, ficando realmente nu? Não sei dizer. Não sabe? Tá. O senhor Ronaldo Pescador ali, em algum momento, ele chegou ali a fazer alguma insinuação ali pra cima dos meninos também, ou só das meninas? Já, ele tava se insinuando assim.
Pra quem quisesse. pra quem quisesse, pra todo mundo ali que tava ali. Uhum. Tá. Vocês estavam ali no meio da festa, Uhum. bebendo e tal. Bebendo, Mas tinha alguém mais de cueca ali? Não. Só ele. Aham. O Ali na hora, assim, só ele, só. Aham. o senhor pode, então, relatar que ele estava exagerando ali o nível da festa naquele momento que o senhor viu? Sim, aham. Entendi. E o senhor não pode dizer se ele voltou a repetir isso depois que o senhor saiu, Não correto? sei dizer porque eu deixei ele no carro, daí fui dormir na casa do lado. Perfeito. O senhor relatou também que foi feita uma busca-apreensão com relação ali ao tapete da sua residência. Uhum. O senhor também sabe se foi levado mais algum item da tua residência? Não sabia nem que foi levado o tapete, nada. Ah, não sabia. Perfeito. O senhor consegue se recordar mais ou menos a roupa que o senhor tava, que o seu irmão Eu tava de camiseta florida, né? Calça jeans. E o meu irmão, acho que ele tava de branco. Camiseta branca, assim, também. E acho que calça jeans também, não lembro muito também. Perfeito. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Pela defesa do Marcelo, não há perguntas. Obrigado, excelência. Pela defesa do réu Guilherme. Wallace, você disse que quando você foi separar essas 3 pessoas que estavam segurando lá a vítima, naquele momento você conseguiu separar elas, foi isso? Oi? Naquele momento que você foi separar, você conseguiu separar elas da vítima? Consegui separar, de tirar ele. E essas pessoas estavam segurando a vítima para parar, para que fizesse ela parar de se insinuar, ou era Pra ele parar de se insinuar. não só. agredir a vítima? Não, só pra ele parar de se insinuar. Eu peguei e tirei ele pra fora Então da essas casa. pessoas que o senhor foi segurar não agrediram a vítima? Não, nenhum ninguém momento. agrediu. Uhum. Tá, e daí já na sequência o senhor já levou ela pro carro? Levei ela pro carro, assim. Tá bom. Só isso, obrigado. Acho que por ele, é só o senhor, com os demais. Desculpa, excelência. Testemunha? Bom dia. Ali por volta de novembro de 2019, o Joe estava solteiro? Tava solteiro, sim. Solteiro, sim. Estava solteiro. Ele foi à festa rave? Foi na festa rave. Ele foi sozinho? Foi sozinho. Certo. Ele já ficou com a Gabriela alguma vez? Que eu lembro, não sei, né? Acho que sim, não sei, na verdade. Acha Não que sei da sim. vida íntima dele. Certo. A casa do Ângelo é ao lado da casa da Gabriela? Aham. O senhor disse que foi para a casa do Ângelo. Por qual motivo o senhor saiu da casa do Ângelo e foi até o after que estava acontecendo? Como assim? O senhor estava na casa do Ângelo, não estava? Uhum. Por que o senhor foi até a festinha que estava acontecendo na casa da Não, eu Gabriela? tava ali depois que eu fui pra casa do Anjo dormir e descansar. Ah, foi depois. O senhor chegou Aham. ali na casa da Gabriela. Sim. Certo. Quem teve a ideia de fazer um after após a rave? Não sei te dizer. Porque cheguei ali e tava já daquele jeito ali, já. Chegou o senhor, o Ângelo, Gabriela Chayane. Gabriela França. Gabriela Aham. Chayane França. Aham. Quando vocês chegaram, já tinha gente na casa da Gabriela? Eu acho que já tinha, assim. O senhor acha ou o senhor não sabe? Não me lembro, não sei te dizer. O senhor está sendo ameaçado? Não. Tem mais Por quê? perguntas? E para o Conselho de Sentença, alguma pergunta? Também não tenho, agradeço a presença aqui, a gente encerra, ok? Obrigado. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Nome completo do senhor, qualquer? Ricardo Alexandre da Silva. Ricardo, em relação às pessoas que são acusadas aqui, né? O Guilherme, Joey, Marcelo e Gabriela. O senhor conhece as pessoas? Sabe quem são? Não conheço. Tá, o senhor vai ser como testemunha e por ação, então, presta o compromisso legal de dizer a verdade, ok? Ok. Em relação à pessoa que consta como vítima, ou seja, Ronaldo, o senhor conhecia? Sim. Tá. Tinha algum tipo de vínculo com ela?
Com o cunhado, né? Quem era É. cunhado realmente do Ronaldo era minha esposa. Tá, entendi. Tá ótimo. Fica feito aqui o registro. O Fabrício já questionou o senhor a respeito da presença deles aqui em plenário enquanto o senhor presta depoimento. O senhor já antecipou que não gostaria que eles estivessem constrangidos com a presença deles aqui, é isso? Correto. Tá, ok. Sem problemas, aguardo lá fora. Quem conversa com o senhor a partir de agora, doutor Marcelo, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Bom dia. Com cunhado, né? Quem que é cunhado é minha esposa dele. Ficou impossibilitada de prestar qualquer depoimento porque ela ficou agravada aí com um processo depressivo. Confirma isso? Correto. Tá. Então, eu estou substituindo ela pelo senhor para contar para os senhores jurados quem era Ronaldo Pescador, né? Então, eu gostaria que o senhor, em nome da família da vítima, assim, né, pudesse pelo menos nos dizer quem era Ronaldo Pescador, o que ele fazia da vida, quanto tempo ele foi casado com a Daniele, se o senhor souber os motivos da separação do casal. Fique à vontade para nos relatar esse convívio que o senhor teve familiar com Ronaldo Pescador. Um pouco tempo, né, na realidade, que eu tive de convívio com ele, pois em relação ao Ronaldo, né, o pouco tempo de convívio que eu tive com ele, pessoa alegre, amorosa com filha, com esposa, pessoa alegre, né, eu não tenho muito assim o que te dizer, sabe? Era um professor. Ele era professor de geografia? De geografia. Ele dava aula de qual escola? Não sei te dizer, te precisar. Não. Nós tínhamos a informação aqui no processo que ele foi, ou quando faleceu, era professor do Colégio Bom Jesus. O senhor sabe dizer isso? Pelo que eu me recordo, em conversas que eu tinha com ele era professor de cursinho. De cursinho? Em cursinhos, acho que era mais federal. Acho que também ele, se eu não me engano, cursinho de decisão. Era professor também, se eu não me engano, ou era da rede estadual ou municipal do município, eu não me recordo. Tá? Certo. Nesse período que o senhor conviveu com ele, né? O senhor disse que foi curto o período de convívio. Ele já era casado com a Daniele? Sim. Tá. Sabe dizer por quanto tempo eles ficaram casados? Não sei. Não sabe. Não sei. O senhor mencionou que eles tinham uma filha? Sim. Quantos anos tem essa menina? Se eu não me engano, não sei de precisar, mas acho que tem 14 anos. 14 anos? 14 anos agora. Tá. Só a única filha que o casal... Isso. Tá. Ficou sabendo, ainda que depois dos fatos, algum envolvimento extraconjugal, seja da Daniele, seja do Ronaldo Pescador, ou não sabe dizer nada? Não. Tá. Quando ele faleceu, nessa época, novembro de 2019, sabe dizer se eles estavam mantendo o casamento ou já estavam separados, cada um vivendo na sua residência? Eles estavam juntos. Estavam juntos. Consta aqui que nesta data aí, o Ronaldo teria comparecido a uma festa rave. Inclusive, sabe disso? Fiquei sabendo depois do ocorrido. Depois do ocorrido. Era comum, por exemplo, o Ronaldo participar desse tipo de evento? Ou o senhor sabe dizer por que lá ele esteve nesse local? Que eu saiba, do período que eu convivi com ele, não. Normalmente a gente tinha mais um convívio familiar, né? Então, situações de domingo, de família, estar junto, fazer um almoço em família. O porquê ele esteve lá, não sei lhe dizer. Tá. Sabe de algum problema que Ronaldo teve com droga, dívida, alguma coisa nesse sentido? Eu sei que nesse período ali próximo ele estava sofrendo com depressão. Depressão. Estava com remédio controlado. E essa depressão que ele estava, tinha algum gatilho? O senhor sabe dizer o que levou ele a ter essa fase depressiva? Não sei te dizer. Até, na verdade, a gente às vezes
participava de algumas caminhadas da natureza. Nesse período, quando a gente participou de uma caminhada, ele comentou comigo que estava com umas crises depressivas, só que não sabia dizer que vinha e ele não sabia dizer o porquê que vinha, né? Alguma situação de violência que o senhor tenha conhecimento, que o Ronaldo tenha participado, seja familiar, seja fora da família? Não. Tá. Há no processo aqui algumas informações de alguma troca de mensagens entre ele e acredito que seria com a sua companheira, sua esposa. Sim. O que é isso que foi mencionado no processo? O que ocorreu, né? Antes ali do acontecimento, eu não sei se ele estava tendo algumas crises de surto, ou, né? Devido depois ao acontecimento, fiquei sabendo que aconteceu algumas situações que ele estava utilizando algumas drogas, algumas coisas assim. Antes do acontecido, minha esposa recebeu uma mensagem que ela achou estranho por parte dele, sabe? Meia constrangedora. Mas essa mensagem teria sido ali no dia em que ele faleceu? Eu não sei te precisar, mas acho que não. Não. Antes, bem antes. E o que foi próximo, tá? Não foi muito antes. Não, o senhor não lembra quando que foi? É. O senhor sabe dizer qual era o conteúdo dessa mensagem? Mas, aproximadamente, não precisa ser ipsis literis, né? É. Eu não me recordo assim, sabe, bem te precisar. Mas mais ou menos, sabe? Que pode ser que eu até me perca com as palavras. Não, mas não tem problema, tá? mas mais ou menos o que ele queria sair com a sua esposa, ele queria ter um relacionamento com a sua esposa, estava fazendo um convite à sua esposa, qual era... Me deu a entender, eu me recordo, seria mais ou menos parecido com nesse sentido. Sabe? Meio que convidando a sua esposa para sair com ele, algo nesse tipo. Não literalmente convidando, sabe? Mas sabe quando você vai conversar com umas entrelinhas que te dava a entender que era isso. Bom, e a sua esposa lhe mostrou essa mensagem? Falou alguma coisa para o senhor? Mostrou. O senhor foi ter uma conversa com o Ronaldo ou nem deu tempo? Eu, na verdade, até então eu vi essa mensagem, até falei com a minha esposa, olha, eu acho que né, não tem nada a ver. Até então, porque por ele ser uma pessoa tão tranquila, professor, amoroso, até falei com a minha esposa, não tem, eu acho que não, né, eu acho que esquece, eu acho que não tem nada a ver o que você está imaginando, né? Certo. Mas o Ronaldo, o senhor conversou com o Ronaldo a respeito disso ou não? Conversei, a pedido da minha esposa. E ele confirmou se teria sido ele que mandou a mensagem ou não? Ele confirmou e falou, Ricardo, não entenda dessa maneira, não é isso, e foi isso mesmo, né? Pediu desculpas, etc. Na realidade, até eu comentei com ele e falei, olha, eu tô ligando para você justamente porque minha esposa pediu. Certo. E achou uma situação meio constrangedora, tal. Tá. Então houve a mensagem e houve uma conversa do senhor para com o Ronaldo. Sim. Isso se resolveu. Se resolveu, Tá. E ele tinha esse comportamento, por exemplo, de mexer com mulher ou não? Não. Uma outra questão também. O senhor tem alguma dúvida ou pelo menos alguma informação de algum ato de homossexualismo por parte do Ronaldo? Sabe dizer se ele tinha uma tendência ao homossexualismo ou o senhor não sabe dizer? Olha, do tempo que eu fiquei em família junto com ele, eu nunca notei, nunca percebi isso, né? Certo. Porque no início dessas investigações aqui, a polícia trouxe umas informações de que o crime teria ocorrido em razão dele estar se insinuando de uma forma homossexual para os meninos lá, que depois isso não se confirmou. O senhor ficou sabendo alguma coisa nesse sentido ou não? Fiquei sabendo depois do ocorrido. Quando que o senhor tomou conhecimento da morte do Ronaldo? E como foi? Foi através de familiares daí. Sabe dizer quem que foi que lhe deu essa informação? Se eu não me engano, como, né, fiquei sabendo que depois do ocorrido que ele foi para a festa rave, ele ficou um tempo fora de casa, os familiares estavam preocupados com ele e não tinham notícia deles, né? Fiquei sabendo através do meu cunhado. Certo. E quanto tempo... a família sabia que ele tinha ido a essa festa rave ou não? Não sabia. Isso foi apurado depois? Sim. Depois que localizaram o corpo dele? Isso mesmo. O
O senhor ficou sabendo como que o corpo foi localizado, aonde? O senhor foi no local? Não. Uhum. Nós temos a informação que ele teria sido encontrado já sem vida, dentro do carro dele, no local abandonado. O senhor ficou sabendo disso? Fiquei ciente. Certo. Uhum. Este carro, ele com a Daniele, possuíam apenas esse carro ou tinham um outro carro? Tinha um outro carro. Tinha outro carro. O senhor sabe se quando ele foi encontrado, como que ele foi localizado? Se ele estava amarrado, não estava amarrado? Esse tipo de situação acho que apareceu até naquela reportagem, acho, Banda B, né? Uhum. Daí você lê só nas entrelinhas, né? Do jornal. O senhor ali. não teria participado, então, do levantamento do local de crime, de nada? Não. Nada. Com relação a Daniele, né? A esposa é Daniele, né? Correto. Como que ela está atualmente? O que o senhor pode falar dela? Ela casou novamente, não casou? Está solteira? Hoje ela está solteira, morando na mesma residência. Uhum. Ela é a filha dela, trabalha na mesma escola. Certo. E ficou com esse problema psicológico. E hoje ainda ela questiona bastante situações próximo da situação da audiência em si. Ela ficou muito abalada com a situação. Uhum. Tem sonhos constantes. Certo. Sabe? Não consegue dormir diretamente, pelo que eu entendo em si. Não tem uma liberdade tão aberta com ela, é mais a minha esposa por ser irmã dela. Uhum. Mas pelo que eu sei em conversa com a minha esposa é isso. Entendi. E a filha? Como é o nome da filha? Ana Luísa. Ana Luísa. Como é que ficou a Ana Luísa? Ela é uma criança em si que eu acho que segurou para ela em si, no fato quando aconteceu. Foi até interessante em si a criança não chorar, ela segurou muito para ela a situação. Acredito também que eu acho que ela hoje, tanto a Daniele e a filha dela, elas fazem tratamento com psicólogo. Ainda fazem tratamento psicológico? Fazem psicológico, não sei quantas vezes na semana, mas fazem, sabe? Tudo em razão desse choque traumático da morte do pai. Eu não sei se antes eles faziam já, tá, Daniele? Eu não sei dizer. Mas o Ronaldo agravou o quadro? O que o senhor pode dizer? Pelo que eu tendo em conversa com a minha esposa em si, em relação a Daniele, a questão da insônia que ela tem, volta e meia, recorda da situação, com a filha do Ronaldo em si, eu não sei se isso, eu acredito que com certeza abala psicologicamente, pois o Ronaldo era um pai muito presente junto com a Ana Luísa, entendeu? Uhum. Depois de um certo tempo que em si, pelo que eu entendi até em conversa com a minha sogra, que ela começou às vezes a ter umas crises de choro, com certeza em falta do pai, né? Certo. Com relação ao fato da morte de Ronaldo, né? O que o senhor sabe é tudo a respeito do que o senhor viu na imprensa. Correto. O senhor não tem nenhuma informação mais relevante fora o que o senhor viu na imprensa? Não. Agradeço, muito obrigado. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia. Quando se deram pela falta do Ronaldo, chegaram a fazer algum tipo de boletim de ocorrência e ir atrás da delegacia? Eu não sei por parte da Daniele, que era a esposa dele, tá? Mas eu sei que nesse período que ele sumiu, ficou conversa entre os familiares mesmo, né? Mais próximo. Com a irmã do Ronaldo, com a Daniele, que é a esposa. Não sei se chegaram a abrir um boletim, porque se eu não me engano, ele acabou sumindo, não sei se, não me recordo se foi de sábado para um domingo em si. Aí eu acho que provavelmente na hora que viram que ele não retornou à noite, iam atrás dele e daí descobriram o ocorrido, né? Uhum. Quanto tempo depois em tese, desaparecimento dele que descobriram que ele foi morto? Eu não sei te precisar em si, mas acabou vindo para mim, para mim, a informação em si, que eu sei que tem a esposa do meu cunhado, como ela acabou procurando
jornais de banda B e acabou vendo o fato e através dali ela repassou para o meu cunhado que repassou pra gente, sabe? Tipo, acho que foi rápido. No dia seguinte já foi o ocorrido. Tem uma troca de mensagens ali com um amigo dele, que o Ronaldo tocou com um amigo dele, que inclusive foi exposto pela mídia, que aparece o Ronaldo falando que ele estava pensando até em se matar. O senhor chegou a lembrar? O senhor lembra dessa situação? Não me recordo. Ele chegou a comentar que ele estava pensando em suicídio ou alguma situação assim para Daniele? Sabe dizer se teve algum tipo de comentário nesse sentido? Que eu me recorde, não. Esse quadro depressivo que ele tinha já era de conhecimento seu e da sua esposa? Sim. Essa mensagem que ele mandou para sua esposa, ela chegou a conversar com ele diretamente ou só você conversou com o Ronaldo? Não chegou. Ela pediu para mim entrar em contato com ele para entender o que era, né? Então ele não chegou a conversar com ela, pedir digamos, um auxílio para ele, porque não teria para quem conversar sobre a situação dele, em tese poderia ser uma situação familiar, você não sabe dizer o que seria essa mensagem, mas ficou subentendido que poderia ser outra coisa, é isso? Isso. Sem mais. Sim, excelência. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Pela defesa do senhor Joey. Pelo que eu entendi do seu relato, então o senhor não era muito próximo ao Ronaldo, isso? Eu, na realidade, na família em si, é o que eu tenho menos tempo de convívio, né? Com ele. O senhor entrou na família dele há quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu tô com a minha esposa faz 9 anos. 9 anos. E se reunia com ele frequentemente em festas de família e tudo mais? Finais de semana, né? De família, domingo, almoço em família. Mais raras as oportunidades. Quando a gente conseguia reunir a família, a gente sempre estava juntos. Tá, entendi. O senhor relatou também que houve essa questão aí dele ter encaminhado uma mensagem aí estranha para sua esposa. Houve uma briga efetiva do senhor com o senhor Ronaldo? Nunca. Nunca? O senhor chegou a se afastar do senhor Ronaldo por conta dessa situação? Não. Não? O senhor, quando foi ouvido aqui na primeira oportunidade, o senhor não relatou nenhuma situação que o senhor teria se afastado do senhor Ronaldo por conta disso? Muito pelo contrário. Não? Entendi. O senhor relatou também que o senhor Ronaldo e a esposa nunca se separaram. Correto. Era comum eles dormirem fora de casa, um e o outro? Me desculpe, eu não entendi a pergunta. Era comum eles, mesmo não estando separados, eles dormirem fora de casa? Olha, como eu não tinha um convívio direto com eles, eu não sei se isso ocorria, tá? Mas o senhor não sabe pela sua esposa, por nenhum outro motivo? Da situação deles dormir talvez separados? E isso, deles dormirem de vez em quando fora? Não. Não? Não. O senhor sabe me dizer qual foi o motivo que o senhor Ronaldo alegou que não iria dormir em casa de sexta para sábado? De sábado para domingo, aliás? Não sei. Não sabe? Não. Tá. O senhor sabe me dizer se a esposa do senhor Ronaldo estava em casa nesse dia? Não me recordo, eu acredito que sim, na sexta-feira à noite, isso? No dia dos fatos. Olha, não sei te precisar, não sei se nesse dia do fato, por ele ter sumido, ela tentou, tá? Eu não sei te precisar, tentou estar junto da mãe, alguma coisa em si para tentar ver se conseguia localizar ele, tá? Eu não me recordo disso, tá? Ela poderia estar em casa ou com casa da mãe. Entendi. O senhor sabe que horas que ele saiu de casa para ir para rave? Não. Não. O senhor sabe como que ele foi para rave? Acredito de carro, porque encontraram um carro dele depois, né? Entendi. O senhor relatou também que o senhor que o senhor Ronaldo era uma pessoa alegre e tudo mais, que era de bem com a família. Diante desse panorama, como o senhor explica uma mensagem que ele pretendia se matar? Eu acredito
eu não sei, né, que nem assim, ó, por ser a primeira vez que eu passei por uma situação dessa, onde um ente da família passa por uma depressão, que enquanto você tá de fora e nunca tem alguém próximo que sofra com isso, você pensa que às vezes esse tipo de situação é brincadeira, ou a pessoa tá com algum tipo de frescura, né, na verdade, vai achar alguma coisa para fazer, né, mas o que levou a ele, eu acho que foi a crise depressiva. Entendi. O senhor pode, no linguajar leigo, não no linguajar psicológico, dizer que ele estava tendo ali uma crise de meia-idade? O que você quer dizer com crise de meia-idade? Que ele não estava muito satisfeito com a vida dele, que ele queria dar uma guinada ali. Olha, eu acredito que não, porque eles se davam em questão em família em si, o amor que ele tinha pela filha, eu não sei lhe dizer o porquê chegou ao caso dele acabar saindo de casa e ir para uma festa dessa. Tá, entendi. O senhor sabe me dizer se ele já tinha feito isso em outras oportunidades? Que eu me recorde de conversa em família, até em reuniões de família, não. Não? Tá. Quantos anos tinha o senhor Ronaldo Pescador? Eu não me engano, 40. 40. O senhor sabe a idade aproximada das pessoas que estavam na casa com ele? Qual casa? A casa que aconteceram os fatos, que ele teria sido assassinado ali. Não. Não sabe? Não sei. Tá certo. O senhor Ronaldo, ele apresentava, além desse panorama psicológico, um tratamento efetivo anterior a essa situação? Ele ia para psicólogo, psiquiatra? Se eu não me engano, acho que ele fazia tratamento com psicólogo, se eu não me engano. Entendi. O senhor relatou também que a filha dele e a esposa dele também podem ter tido uma situação de agravamento. Essa situação de agravamento da questão psicológica deles, ela está sendo tratada? Pelo que eu sei, a minha cunhada sim, e Sim. a filha também. Perfeito. O senhor sabe me dizer se o Ministério Público ou a delegacia chegou a pedir para eles algum comprovante desse tratamento? Não sei te dizer. Não sabe? Perfeito. Pela defesa de Joyce, sem mais perguntas, excelência. Pela defesa de Guilherme, bom dia, tudo bem? Bom dia. Senhor Ricardo, o senhor conhece Alexandre Evangelista? Alexandre Evangelista? Não. Tá. Ele é uma das testemunhas dispensadas pelo promotor. Ele disse na delegacia que o seu cocunhado ele tinha problema com drogas, com cocaína. O senhor tem conhecimento? Deixa eu me relembrar, esse daí era professor, não? Esse Alexandre? Eu não sei lhe dizer, não tenho certeza. Me parece que é. Se eu não me engano, acho que era um colega do Ronaldo. O senhor já tinha visto ele alguma vez? Já. Ah, tá. Eles eram amigos? Sim. Bem amigos? Olha, eu acabei conhecendo ele numa festa que teve em família em questão de aniversário do Ronaldo na casa do próprio Ronaldo, tá? Família. Tá. E essa alegação do Alexandre, o senhor tem conhecimento dessa questão das drogas com relação ao Ronaldo? Não. Ele até disse que o Ronaldo estava por um período proibido ir na casa dele porque ele estava usando cocaína naquela época, ali, um pouquinho antes dele morrer. Você informa isso, quem falou foi o Alexandre falou do Ronaldo. Não... Quando tinha essas festas lá que o senhor disse que frequentava com o Ronaldo, ele ingeria bebida alcoólica, o Ronaldo? Não é que quando tinha essas festas, eu participei de uma festa só, que foi da festa de aniversário dele. Aí nessa festa estava com sogra, esposa, filha e os amigos próximos dele. Mas o senhor está casado com a irmã? Há 9 anos. Há 9 anos. E nesse tempo o senhor já teve esse contato? Não. Todos então, os domingos, nas festas que aconteciam em família, teve várias. Certo. Tá. Nessas festas, o Ronaldo ingeria bebida alcoólica? Socialmente. Socialmente. Mas ele fazia tratamento psicológico e usava remédio. Do remédio em si, se eu não me engano, ele começou a tomar remédio, acho, próximo do acontecimento, pelo que eu sei, tá? E quando ele bebia lá nas festas, ele ficava alterado? Como é que ele ficava? Alegre. Alegre. Mas alegre assim, de extrapolar, um alegre normal, como quem bebe normal? Alegre normal, brincalhão, amoroso. Entendi. E nunca chegou a extrapolar. Certo.
Então, desses 9, 10 anos que o senhor teve casado lá com a parente dele, o senhor teve pouco contato com ele, assim, era poucas festas, alguma coisa nesse sentido? As festas realmente só em família, né? Tá. Você sabe dizer se o Ronaldo ele tinha alguma dívida? A respeito do financiamento de uma casa lá, que ele comprou um sobrado? Ele tem o financiamento da casa, isso sim. Tinha Aham. dívida? Sim. Ele comentava sobre isso com o senhor? Que nem a gente em conversa se conversava de situações que a gente tinha em questão de financiamentos, dívidas que tem, é normal, até hoje eu também tenho, né? Pago A minha casa esposa até dele hoje. até relatou na delegacia que ele fez um empréstimo no nome dela, o senhor tem conhecimento? Se eu não me engano, em si, depois do ocorrido, acho que ela ficou sabendo, acho que, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que sim. Entendi. Tá. Esse Alexandre aí que foi ouvido também, ele disse que o amigo dele, né, que era bem amigo, ele falou, o Ronaldo, ele sumia, assim, às vezes sumia por um dia inteiro, ou alguma coisa assim, fugia por 2, 3 dias, sumia e simplesmente a família não sabia onde ele estava. Eu não me recordo. Pelo que eu sei que ele sumiu, foi nesse período que deu... Da rede aí, né? Mas antes disso, o senhor tem conhecimento se ele também sumia? Não. Entendi. É que essa testemunha disse isso mais de uma vez na delegacia, por isso que eu estou perguntando. A esposa dele nunca comentou lá com a sua esposa a respeito desses sumiços dele. Que eu me recorde, não, porque eu não fiquei sabendo disso. Tá. Então tá bom. Muito obrigado, então. Testemunha, bom dia. Tudo bem? Meu nome é Weasley. Meu sentimento institucional pela dor de sua família. Eu vou fazer algumas perguntinhas para o senhor que precisam ser esclarecidas. O senhor tomou conhecimento de uma mensagem que o Ronaldo enviou dizendo que iria se matar? Não me recordo. Não se recorda. Certo. Quanto ao fato da troca de mensagens, né? Troca não, envio de mensagem do Ronaldo para sua esposa. Eram várias mensagens? Se eu não me engano, foi uma. Uma mensagem. Tinha foto? Não, só texto. Só texto. E o texto chamava ela para sair? O que o texto dizia? Olha, eu vou te falar, eu acho que faz 2 anos. 2 Se não me anos. engano, eu não me recordo, sabe? É que Não. nem eu tinha comentado com um outro que fez uma pergunta ali. Foi alguma coisa insinuante, né? Alguma coisa insinuante. Eu não me recordo bem o que. Certo. E a Ana Paula é sua esposa? Correto. Ela ficou incomodada? Ficou. Ela relatou esse incômodo ao senhor? Sim. A Ana Paula é irmã da esposa do Ronaldo? Correto. O senhor sabe se a Ana Paula foi falar com a irmã dela sobre essa mensagem? Eu não sei te precisar, mas eu acredito que não ou que sim, eu não sei, porque é uma situação é difícil, né? Difícil. É difícil. O senhor não se recorda. É. Testemunha, tem uma informação aqui da autoridade policial, nos autos 570, 21, movimento 1.4, dizendo que a equipe, né, ela conversou com os familiares e amigos de Ronaldo e tomou conhecimento que Ronaldo estava em depressão, fazia uso de medicamentos controlados, frequentava festas, consumia bebidas alcoólicas e há um tempo estava fazendo uso de substâncias entorpecentes. Foi o senhor que repassou essas informações para a polícia? Me desculpe, eu não entendi. Você poderia diminuir um pouco o texto para me tentar processar? A equipe policial conversou com o senhor? Conversou. Certo. Foi o senhor que disse à equipe policial que o Ronaldo frequentava festas, consumia bebidas alcoólicas, usava drogas? Não. Não foi o senhor? Não. Posteriormente, o senhor tomou conhecimento dessa informação? Sim, depois ao caso, sim. Depois do caso, sim. E o senhor tomou conhecimento por quem? Não entendi? Como o senhor tomou conhecimento dessas informações? Depois que eu acho que a própria polícia foi fazendo os levantamentos do ocorrido em si, foi caminhando... Foi pela polícia, não foi pela Ana Paula ou pela Daniele? Não, foi pela Daniele daí, porque na realidade diante dos acontecimentos, acho que ia ocorrendo em si, foi aparecendo os fatos e ela como esposa estava acompanhando o processo em si e repassou para a família, né? Tudo bem, obrigado, não tenho mais perguntas, excelência. O Conselho de Sentença, alguma pergunta? Eu tenho 2 ou 3 perguntas. Se bem entendi, o senhor disse que
é casado com a irmã da Daniele, que era a esposa da vítima, é isso, né? Isso. Tá, perfeito. E o senhor disse também que tinha pouco contato com ele, né? Mas eu quero crer aqui que as perguntas que eu vou fazer o senhor consegue responder mesmo não tendo contato com, tendo tido contato com o acusado não, a vítima, né? O Ronaldo aqui, o pescador. Ele deixou uma filha. Correto. Tá? Ela tem que idade hoje, o senhor sabe dizer? 14 anos. Tá, 14. Esse fato aconteceu em, deixa eu só verificar aqui certinho, em 2019, né? E foi em novembro de 2019. Então ela tem 14, isso tem o quê? Tem quase 3 anos, ela tinha 11 anos, por ela tinha, mais ou menos? 14 menos 3. Por aí, 11. né? Não sei exatamente qual que é o aniversário anos, dela. o senhor falou? Oi? 3 anos? Foi isso que o senhor falou? 3 anos faz? Aqui consta no dia 30 de 3, novembro, 14 menos 3, 11 anos. Aham. E ela faz 15 esse ano ainda, não? Janeiro do ano que vem. Ah, tá, ela fez 14, né? Ok. Ela tinha 11 anos, então, aproximadamente, né? O senhor também disse que ela era muito próxima do pai, é isso? Correto. Uhum. Tá. Em relação a Daniela, o senhor tem contato ainda hoje? Sim. Ok. O senhor já disse também, e consta de informação nos autos, de que depois desse episódio a Daniela ficou muito abalada. Correto. Tá. Ela faz acompanhamento médico por Se conta não me engano, disso? sim, ela faz psicológico. Acompanhamento psicológico. Tá. O senhor sabe indicar com que frequência que ela vai ao psicólogo, se ela toma uma medicação ou algo nesse sentido? Não sei te dizer com que frequência, mas ela vai, tá? Uhum. Tá, e isso decorre exclusivamente desse fato aqui ou não? Antes ela já precisava desse acompanhamento por qualquer outro motivo? Eu acredito que é diante do fato. Uhum. Tá. Isso em relação a Daniele, né? Certo. E a filha, como é que é o nome dela? Ana Luísa. Ana Luísa, né? Em relação a Ana Luísa, sobreveio algum reflexo semelhante, ou seja, acompanhamento médico, psicológico, medicação, por conta desse fato? Ela está fazendo acompanhamento psicológico. Uhum. Tá. O que mais que o senhor pode falar em relação às consequências, reflexos aqui da morte do Ronaldo em relação à família ou então a outras pessoas? Em qual sentido? Tá. Em relação aqui ao aspecto psicológico, psiquiátrico, o senhor já disse que desde então, tanto a Daniele quanto a Ana Luísa fazem acompanhamento psicológico, né? Ok. Correto. Moravam só os três, o Ronaldo, a Daniele e a Ana Luísa, é isso? Sim. Tá. Por ocasião da morte, eles estavam juntos ainda? O Ronaldo e a Daniele? Sim. Tá. A Daniele trabalhava? Trabalha. Tá. E o Ronaldo também trabalhava, era professor, que o senhor já disse. Também trabalhava. Ok. Eram os dois, então, que eram responsáveis aqui pelo sustento da casa, em consequência, da Ana Luísa. Correto. Tá. Como é que ficou a situação financeira depois da morte do Ronaldo? O senhor sabe dizer alguma coisa? Sabe dizer, por exemplo, se ele ganhava mais, se ganhava menos, se depois da morte dele, em razão, a família ficou desamparada, então pelo menos a renda caiu e sobreveio algum problema nesse sentido? Pelo que eu sei, a Daniele continua trabalhando, né? Ela é professora também. Uhum. Aí eu acho que com a situação do falecimento do Ronaldo, conseguiu-se uma pensão para a filha. Tá. Daí trabalha tem a renda da Daniele como professora e mais a pensão do falecimento do Ronaldo para a filha, né? Tá, entendi. Sob o aspecto, então, financeiro, em princípio, não, a situação financeira da família não se alterou, então, por conta da pensão? Olha, eu não sei te dizer qual que era o valor salarial que ele recebia, nem a Daniela, eu não sei te precisar, tá? Se realmente teve algum impacto financeiro ali. Que eu não... Essa questão financeira em si, a gente, né, até então... Sim, entendo. Uhum. Tá. O Ronaldo tinha pai e mãe, porque o senhor sabe, ainda vivos? Não, eram falecidos. Eram falecidos. Tem algum outro familiar do Ronaldo que sofreu algum tipo de problema em função da morte? Que o senhor saiba dizer? Que eu saiba não, que ele tem uma irmã. Tem uma irmã? É. Tá, em relação a essa irmã, o senhor tem alguma coisa para relatar nesse sentido aqui? Não, até então na realidade nosso convívio com a irmã dele não era direto, porque até então ela não fazia parte da família de fato, né? Ali, entendi. Questão mais próxima, né, do nosso contato. lado. Tinha contato, mas bem pouco. Tá ótimo. Não, então eu agradeço a presença do senhor aqui e a gente encerra, ok? Obrigado. De nada.